Fala galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do Nem Tudo é Política. Dessa vez a gente está aqui para falar sobre mulheres nas arquibancadas. E aí eu trouxe essas duas gigantes torcedoras, uma do Sport, a outra do Santa Cruz. E aí, antes que vocês perguntem, reclamem, porque já recebi reclamação por cadê a torcedora do Náutico. Enfim, infelizmente não deu certo. Mas eu queria adiantar para vocês que essa não vai ser a última vez que as meninas estarão aqui. Então, prometo que na próxima vai ter uma torcedora do Náutico. Mas, sem muita conversa, que aqui vocês estão aqui para ouvir um pouco das histórias delas e um pouco da resenha. Passar aqui para as meninas e agradecer por estarem aqui numa quarta-feira à noite, falando um pouco com a gente da experiência, da vivência de vocês nas arquibancadas, né? A gente também vai resenhar um pouco, mas vamos embora. Então eu queria passar para vocês, para que vocês se apresentem um pouco, falar esse início dessa gravação. Vamos embora, boa noite essa bancada maravilhosa, boa noite aí a vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui, né? Sempre é um prazer falar de futebol, falar do Esporte Clube do Recife, que é o time que eu tanto amo. E é isso aí, sempre que quiser pode me convidar, estou aqui de braços abertos para poder falar sobre esse clube e vamos embora conversar, esse bate-papo vai ser massa. Boa noite, galera. Primeiramente, agradecer o convite, é uma honra estar aqui, né, junto com vocês, falando daquilo que a gente ama, né, que é o futebol, e principalmente do Santinha, que é meu time do coração, que eu amo de paixão. E eu tenho certeza que vai ser um papo bem interessante, vai ser algo bem construtivo para a gente e para todo mundo que está assistindo. Então, vamos embora. Então é isso. Então já vai mandando aí nosso link ao vivo para a turma, para a galera, no seu grupo do WhatsApp, das torcidas. Mandar perguntas, sugestões, enfim, interajam e façam parte do nosso podcast. Mas, adiantando aqui, como é que começou essa paixão de vocês com futebol? Foi do nada? Foi aquela paixão do pai levando para o estado, pai, mãe, tio, tia, enfim, como é que começou esse despertar por futebol? Quer começar falando? Pode começar. A minha paixão veio de berço. Desde pequena, meu pai me leva para campo, ele colocava o radinho, né, para escutar os jogos na barriga da minha mãe. Então, desde pequena, desde criança, assim, eu vou para jogo. Meu primeiro jogo, eu acho que, se eu não me engano, foi com 2 anos de idade. Então, desde sempre, sabe? Eu sempre amei muito futebol, não vivo sem. E aí, do nada, ano passado, assim, eu tive uma ideia, eu sempre quis trabalhar com isso também, mas como é uma área muito difícil, principalmente para mulheres, eu tinha muito esse receio de realmente iniciar nessa área. Mas aí eu criei coragem, coloquei as caras, comecei a gravar conteúdo e foi levando, uma coisa foi levando a outra e hoje, assim, gravo porque gosto mesmo, porque amo e é algo que me deixa muito feliz, sabe, em, tipo, realmente fazer. Então foi bem do nada, assim, mas desde pequena tenho esse amor pro futebol. Eu comecei de pequena também. Meu pai é tricolor, né, Santa Cruz. Inclusive, da minha família, só é ele que é Santa Cruz. E aí, sendo que, assim, a gente não tinha essa cultura de ir a estádios. Ele não vai para jogos em estádios, né? Eu acompanhava, quando criança, pela televisão ou pela rádio. Eu lembro que, quando eu era pequena, minha mãe mandava dormir cedo e, às vezes, os jogos do Santa eram à noite, que passavam na rádio. Aí ele me acordava escondido da minha mãe para escutar o jogo do Santa junto com ele. A gente pulava quando saía o gol. Então, é uma paixão que veio de berço também, assim, através do meu pai, né? E eu criei esse amor pelo Santa Cruz desde criança. Mas eu comecei a frequentar jogos já, assim, de 18 anos para cá, porque meu pai não ia, eu não tinha pessoas que pudessem me acompanhar, justamente por essa cultura que a mulher tem esse certo medo, esse certo receio de ir para estádio sozinha. Meu pai também ficava um pouco preocupado de deixar eu ir só. E aí, depois que eu fiquei um pouco mais velha, foi que eu comecei a frequentar. Mas sempre acompanhei por rádio, por televisão, e tenho esse amor grande, assim, pelo Santa Cruz desde novinha mesmo. Perfeito. Vocês têm recordações de quando foi o primeiro jogo de vocês dentro de um estádio? Eu tenho. Meu primeiro jogo, assim, meu primeiro jogo do Santa foi num clássico contra o Náutico. Eu fui com uma amiga minha, inclusive, e foi uma sensação inexplicável, porque era um clássico, né? E aí, meus pais muito preocupados também. Eita, cuidado, é clássico, não vai. Mas minha primeira experiência dentro do Arruda foi no clássico contra o Náutico e disse, pronto, vim agora, não deixo mais de vir, nunca mais. Ganhou ou perdeu? Ganhou. Nesse dia ganhou. Bom, sempre essas recordações, né? Eu lembro também a minha primeira vez no estádio, muito novo, fui com meu pai também. Foi uma coisa... De cara assustou.
de cara assustou. Que é muito barulho, muita Pois é, gente, eu né? vi muito menino, mas depois vai se acostumando e vai se adaptando a esse ambiente. Pra ser bem sincera, eu não lembro a minha primeira vez. Eu tinha 2 anos, então 2 anos. não lembro, não me recordo assim. Qual foi o jogo e se o Sport Mas ganhou? lembra qual foi o primeiro jogo que você... Porra, eu não lembro o primeiro que eu fui, mas assim, o primeiro que eu me recordo... Assim, tem muitos, mas especificamente o jogo que eu me recordo é porque tipo, todo jogo, de verdade, a gente não perdia um jogo, mas eu lembro, tipo, algumas coisas, tipo, a gente ganhando um jogo e a comemoração na série, tipo, tem esses lances assim na cabeça. Eu acho que eu tinha uns 4, 3 anos, mas, tipo, realmente lembrar o jogo, o primeiro, assim, não me vem na cabeça. Perfeito. E, obviamente, a gente vive numa sociedade que, infelizmente, as mulheres sofrem muito preconceito no estádio. E vocês já foram chamadas, sei lá, de só tá indo pro estádio porque tá indo com o pai, mas não gosta do futebol, ou só tá indo porque tá com um namorado, com alguma namorada. Já sofreram na pele esse machismo de ser chamada, modinha, só vai porque, sabe, não gosta, não é que gosta. Só vai porque para acompanhar o namorado, sabe, o marido, ou enfim, Ou tá procurando ou irmão, ou tá procurando namorado. alguém, algum paquera. Já escutei demais. Eu acho inúmeras mensagens, inúmeros textos, nos vídeos mesmo, tem gente que comenta. Podem até discordar, tipo, discordam de alguma opinião que eu dei, aí comentam esses tipos de coisa, até pra menosprezar mesmo, mas realmente, esse ambiente ainda é um ambiente muito masculino, né? A gente sempre fala, sempre a cada uma mulher tem 20 homens, então é um ambiente muito masculino e aos poucos a gente vem quebrando isso, né? As mulheres vêm ganhando força, muita força agora no futebol, e isso é muito bom. A gente está conquistando um espaço legal, né? E eu acho importante, cada vez mais as mulheres, cada vez mais a gente dá força uma para outra, porque futebol é isso, futebol é tudo, sabe? Futebol é paixão, é amor, eu não vivo sem futebol. Então, tipo, não me imagino sem futebol e eu quero isso para futuras mulheres, muitas meninas me seguem e ficam, nossa, você é uma inspiração e tal. Eu gosto muito do seu conteúdo, porque eu queria ir para estádio, mas minha família não deixa por receio, por eu ser mulher, meus pais não deixam. Então, tipo, é muito legal realmente ser essa figura de, tipo, poxa, a gente pode, sabe? A gente pode ter o nosso lugar nesse ambiente que hoje em dia é muito masculino, mas a gente tem o nosso lugar lá, sabe? É muito legal. Eu nunca tive, até o momento, não tive, assim, comentários, porque também eu comecei essa exposição dentro do estádio há poucos meses, né? Mas eu sei que acontece muito. Inclusive, eu comecei a ir para jogo com uma amiga, depois comecei a ir com um amigo meu que é tricolor também, que não perdia nenhum jogo, e cheguei ao ponto de ir sozinha. Tinha jogos do Santa que o pessoal já tinha ido, não tinha com quem ir, e eu realmente ia só, entrava só, encontrava o pessoal lá dentro. Eu comecei a ter tomar essa atitude de realmente ir só. Mas a gente sabe que realmente é um lugar muito masculino ainda, né? É uma coisa mais voltada para o homem, mas, como ela falou, a gente está vendo que a força feminina no futebol ela tem crescido muito, né, com o passar dos anos, e a gente espera que a tendência é que continue com esse crescimento, né, as mulheres com autonomia realmente nas arquibancadas, porque, inclusive, existem movimentos, né, de clubes grandes que apoiam, que incentivam a presença feminina dentro dos estádios, não só como uma torcida, mas como um movimento feminino mesmo, né, eles criam aplicativos, eles criam programas de orientações para as mulheres. Estava vendo, né, que tem do Palmeiras tem as Verdonas, eu acho que eles criam até grupos de caronas solidárias entre as mulheres, sabe, vão com mulheres para os estádios. Então, assim, é algo que a gente está vendo que realmente está avançando, e que bom que está avançando, né, porque o futebol ele vai além do campo, ele vai além do homens correndo atrás da bola, feito a gente tem um costume de brincar. Futebol é uma coisa muito gigante, assim, pela história, pelo que envolve, né, o torcedor. Então, são várias histórias emocionantes. Eu mesmo na arquibancada, às vezes na resenha mesmo, eu escuto relatos assim, de você realmente se emocionar, sabe? São pessoas que estão ali pela primeira vez, são crianças que estão com os olhos brilhando porque estão conhecendo o estádio pela primeira vez. E mulheres também que se sentem à vontade agora de frequentar. Então, é uma luta que vale a pena, né? E que continue assim, que a gente continue avançando, para que isso só venha a melhorar. Perfeito. O esporte já fez isso e, obviamente, não foi uma decisão, assim, decidiram, vai ser assim porque a gente está pensando.
veio uma decisão da justiça, não me recordo do Santa Cruz ter feito, me corrija se estiver errado, mas eu acho que não fez, Não. de um jogo só com torcida feminina. O Sport não fez isso por bom grato. Foi uma decisão que disse, portões fechados, mas para mulheres e crianças... Foi uma punição. Foi uma punição. Que, sinceramente, no final das contas, eu vi ali que não foi uma punição do bem, né? Porque o que fizeram ali naquele estado foi histórico, foi lindo. Foi. Vocês acham que os clubes, eles... E aí, não só Santa e Náutico, Santa Sport, mas assim, os clubes de modo geral, do Brasil, eles dão esse incentivo para que as mulheres se sintam seguras dentro do estádio, ou às vezes é muito, vamos fazer uma campanha para o marketing, mas as mulheres que se organizem para fazer essa carona solidária, elas que se virem para estar no estádio. Pronto, então, eu acho que falta mais incentivo dos clubes, porque geralmente os movimentos eles surgem da arquibancada, né? E aí é como se quando o clube vê que é um movimento que está crescendo, que está dando visibilidade, aí eles meio que entram para participar. Mas aí eu acho que falta realmente esse incentivo do clube chegar e, vamos a cada 3 meses, a cada 1 mês, ou uma vez no mês, a cada jogo, a gente fazer uma campanha que incentive mulheres a virem para o estádio, sabe? Criar uma campanha fixa, algo que seja de autoridade deles. A iniciativa do clube, né? De iniciativa do clube, porque, feito eu disse, geralmente se cria na arquibancada aquele movimento, aquela torcida feminina, e aí com a visibilidade é que o clube entra para fazer a parte dele. Então, eu acho que realmente falta. Se no esporte foi algo fixo ou se está sendo fixo. Não sei se nos próximos jogos vão rolar. Mas nos últimos 3 jogos na ilha, contra o Inter, contra o Cruzeiro, enfim, os últimos 3... porque foi no mês de maio, mês da mulher. Talvez e eles possa colocaram. ter sido um setor de graça. Isso, não sei se vai continuar. Crianças. Não sei se vai continuar, mas Isso. eu lembro que quando anunciaram, foi por ser comemorativa ao mês da mulher. Mas seria até interessante que continuasse, todos né? os jogos, né? Tipo, não foi só no dia. No mês de maio. Então, tipo, isso seria muito legal, até porque realmente incentiva, né? Foram muitas mulheres e crianças, já que era o setor só para mulheres e crianças, e era gratuito, né? Então, tipo, as mulheres e crianças entravam realmente para assistir o jogo e, enfim, era muito legal. Tipo, foi legal, uma iniciativa legal. E até criar campanhas dentro do estádio mesmo, porque eu vi que tem alguns clubes que eles têm essas campanhas divulgadas dentro do estádio. Tem QR Code que a mulher que se sentir assediada ou passar por algum tipo de violência, ela já escaneia aquele QR Code e é encaminhada diretamente a um grupo de apoio a mulheres. Dentro do próprio estádio existe esse grupo de apoio. Mas não é iniciativa do clube. Mas não é iniciativa do clube, é iniciativa da torcida, né? Mas aí é algo que deveria ser implementado, deveria ser estudado por todos os clubes, né? Porque todos os times existem, a presença feminina torcendo. E aí seria algo que realmente incentivaria ainda mais a presença de mulheres nas arquibancadas, porque a gente sabe que a maioria dos casos de mulheres que não vão para estádios é justamente por falta de se sentir segura. É a falta de segurança, né? Da violência, do assédio, do machismo, né? De receber comentários que não são agradáveis. Então, tudo isso termina fazendo com que as mulheres percam o interesse de estar ali na arquibancada. E aí, acho que essas campanhas seriam algo assim, que realmente, né, uma campanha educativa, uma campanha de incentivo, uma coisa que, uma hora ou outra, tivesse envolvendo a figura feminina ali no futebol. Perfeito. Você falou aí do assédio. Para quem? Não, fica tranquilo. Dentro do estádio, você falou aí as mulheres têm, às vezes, o caminho para chegar até o estádio é perigoso para a mulher. Mas dentro do estádio, vocês acham que é um ambiente seguro para a mulher estar? Ou ainda assim, ela é muito vulnerável por estar num ambiente com muitos homens, de sofrer assédio, de sofrer, dar uma opinião e sofrer o machismo, dizendo assim, peraí, tu nem deveria estar aqui. Tu era para estar em casa fazendo comida para teu filho, teu marido, tua mãe, enfim, para alguém. Vocês acham que as mulheres hoje ainda estão muito vulneráveis? Ou é porque tudo isso leva à falta de iniciativa dos clubes? Porque tudo que você falou é iniciativa das próprias torcedoras. Mas hoje uma mulher, ela se sente mais segura. Isso eu estou falando com relação a alguns anos atrás. Então, é algo que isso vai tornando o ambiente mais seguro, mesmo essas iniciativas das torcedoras, ou ainda assim é muito pesado
tá nas arquibancadas? Em relação a briga e confusão, eu acho que antigamente a gente podia se sentir mais seguro, né? Porque hoje em dia as coisas estão Dentro do estádio, você fala? Ou fora? dentro e fora, né? Em questão de torcida mesmo, entre, por exemplo, torcida organizada. Entre Santa e Sport, antigamente, pelo menos, as coisas eram mais tranquilas e mais seguras. Antigamente tinha jogo em que ia muita família, as torcidas se encontravam e não tinha essa confusão toda que hoje em dia né? Que é um caos. Mas em questão mesmo do machismo e, enfim, entrando mais nessa relação, com certeza, ainda assim é difícil. Eu vou muito para jogo, eu não sou, assim, tenho 19 anos, vou fazer 20, e eu sempre vou com meu pai ou meus primos. E agora, aos poucos, eu tô começando a ir mais para jogos sozinha. Fui para o Ceará, sozinha, fui para Fortaleza, né, para acompanhar o Sport e Ceará, a gente perdeu, infelizmente, mas foi uma sensação incrível, sabe? Eu tive aquele medo, sabe? Sozinha ou com um Sozinha, grupo de sozinha. amigos? Não, tipo, eu não conhecia. Eu fui numa caravana, conhecia, tipo, um criador de conteúdo ou outro, mas, tipo, sozinha mesmo, sem meu pai, sem ninguém. Tipo, aquele dia foi. Meu Deus, eu entrei assim em pânico. Eu disse, meu Deus, eu tô indo pra outro lugar, distante, 12 horas daqui, sozinha, pra uma torcida que eu não conheço, um estádio que eu não conheço, mas, tipo, foi uma sensação muito legal, tipo, não tenho como descrever. Foi muito legal entrar lá, conhecer o estádio, ver a torcida deles, tipo, foi muito legal. E, tipo, esse sentimento eu gostaria que muitas outras mulheres conseguissem sentir, sabe? Sem ter esse receio. E, realmente, eu cresci no estádio, então, tipo, eu sei agir em certas situações. Hoje em dia, meu pai, eu passei por muitas situações que eu acabei aprendendo a lidar cedo demais. Por exemplo, ficar em certo ambiente, ficar perto de tal pessoa, procurar uma segurança, ou enfim, ficar em pontos estratégicos para que a gente possa realmente assistir o jogo tranquila. Mas falar que quando eu vou sozinha para um estádio, eu consigo assistir 100% tranquila, como eu vou com meu pai, eu não assisto. Eu fico mais prestando Mais atenção alerta. exato, prestando atenção nas coisas, vendo se vai ter alguma confusão, me afastando, pegando minha bolsa e guardando, enfim. O tempo todo eu fico em alerta, até em situações mesmo de alguém comentar, evito comentar muito, porque se alguém não gostar do meu comentário, eu ficar estressado, querer falar algo, eu não vou ter como me defender, eu não vou ter como falar muita coisa. Enfim, mas são esses tipos mesmo de coisas que a gente tem que, sabe, ir meio que enxugando, meio que guardando e que poderia ser melhor, sabe? Eu acho que esse sentimento, eu indo sozinha, poderia ser algo completo, sabe? Ser um pacote completo. Eu já vou sozinha algumas vezes para o estádio. Eu criei essa autonomia de ir sozinha, mas não é algo que é fácil, né? Eu vou porque eu já acompanho os jogos do Santa há um certo tempo e eu vi que eu tinha o espaço de chegar ali sozinha. Questão de assédio, eu não tenho como falar, porque eu realmente nunca passei por nenhum tipo de assédio. Mas, assim, a questão de comentários machistas, a gente está sempre vulnerável a sofrer, né? Às vezes a gente está assistindo o jogo, a gente dá uma opinião, aí tem um pessoal, uns homens que olham assim, como quem olha assim e faz, e essa menina entende de nada, e essa menina está aqui só por causa da festa. Só pra modinha. Só pra tomar cerveja. Pra tomar cerveja. E não é porque a gente nem quer mostrar que a gente entende ou que é a maior entendedora, mas, tipo, só de É ali, só, sabe? A gente porque gosta pra quem disso, gosta realmente, exato. exemplo, eu e ela, no caso, né, a gente vai para o campo pelo amor ao time e por gostar de futebol. Porque além de acompanhar os jogos do meu time, eu acompanho os jogos de outros times também. Então, eu gosto de assistir o futebol, eu gosto de acompanhar o futebol. E, às vezes, surge esse comentário machista, aquele olhar julgador de dizer, oxe, isso aqui entende de nada, sabe? Ainda existe muito esse pensamento fechado dos homens de que mulher não sabe o que é futebol, de que mulher não entende de futebol, né? Mas eu acho que, em relação a antes, o acesso feminino às arquibancadas está aumentando, mas a questão da violência ainda é algo muito presente, muito marcante, algo que amedronta muito a gente realmente, porque a gente está ali, hoje em dia os clássicos são torcida única, mas a torcida organizada entre si, elas criam a própria confusão, aí tem confusão dentro, tem confusão fora. A gente, como mulher, realmente fica um pouco receosa, tem que ficar sempre atenta ali está surgindo um tumulto, então a gente já se afasta. Eu gravo muito nas arquibancadas, então eu tenho que estar sempre atenta, assim, ali eu posso chegar, ali eu já não posso chegar, porque nem todo mundo vai me receber bem, sabe? E evitar realmente certo tipo de comentários, porque a gente ainda tem essa opressão de
Ah, não entende. Apesar que teve uma vez que um rapaz me parou, um torcedor do Santa Cruz me parou, aí me elogiou, olha, eu gosto muito de você, estou lhe acompanhando no Instagram, gosto muito do seu trabalho. E parabéns por isso. Aí ele fez, sabe por quê? Porque é muito interessante ter uma figura feminina no futebol. Ele disse, eu acho que o Santa Cruz estava precisando disso. Não que não tenha, que eu seja a única, mas foi o que ele falou para mim, né? Ele disse, eu acho que o Santa Cruz estava precisando dessa presença feminina dentro do futebol. Porque você fala do futebol, mas você brinca, você está ali na resenha, você está na arquibancada, você está o tempo todo junto do pessoal, do povão, da torcida. Ele, parabéns, eu admiro muito o que você faz. Então, é sobre isso, né? A gente fica até assim, vendo que está no caminho certo quando recebe esse tipo de elogio, porque é realmente um incentivo. Né? É algo que faz com que as mulheres vejam, pô, ela tá ali, ela faz resenha, ela brinca com o pessoal, ela pula no meio da galera. Então, tá sendo algo mais leve, vou criar coragem para fazer uma experiência, para ir se permitir, né, passar por isso. Sim, e pegando já nesse ponto, né, exatamente. E como tem gente que fala mal, também tem muita gente que fala bem, sabe? É você realmente saber que a internet é assim, principalmente quando você coloca as suas caras lá, você tem que aceitar tudo, né? Você não tem como barrar ou, enfim, algum comentário. Claro, tem coisas que você vai lá e diz, isso é falta de respeito, tal, mas, você tá ali botando sua cara, então tem que aguentar, sabe? E é muito legal, você recebe muito comentário legal e você fica, caramba, é muito legal você tá fazendo parte disso, sabe? As pessoas estão vendo que você tá ali, que você gosta disso, que você ama isso, que você não tá ali porque, eu quero porque é moda, enfim. É status, exato. É legal você receber um comentário, nossa, você entende, gostei do seu comentário, concordei com o seu comentário. Então, isso é muito legal. Eu fico, meu Deus, tem uma trend que é de ver futebolisticamente. Quando eu comento alguma coisa, alguém diz, concorda, eu de ver futebolisticamente. Eu fico, meu Deus, maravilha. E vocês falaram aí desse campo, e eu acho que além das arquibancadas, as mulheres têm esse preconceito, esse machismo enraizado nas arquibancadas, ainda tem que vocês, que são criadoras de conteúdo, ainda tem que lidar com os haters nas redes sociais. Sim. Eu fiz questão de acompanhar os três, fizeram agora, dia 28, foi o Dia Internacional do Orgulho LGBT. E aí os 3 clubes da capital postaram um cardzinho. Impressionante. Choveu de comentário preconceituoso, criminoso, nos 3. Eu fiquei, gente, impressionante nos dias de hoje. Então, de fato, parabenizar vocês por essa coragem, essa exposição, que não é fácil. É verdade. Dar a cara a tapa nas redes sociais. E, como eu disse, além das arquibancadas, ainda tem que enfrentar o machismo nas redes sociais. Mas, como foi? Eu percebi, e aí me corrija se eu estiver errado, eu percebi que vocês são criadoras do time de vocês, mas cada um no seu perfil. Por exemplo, você é mais da resenha, mais da galera ali e tal, e você já é mais o vídeo do... Eu vi que você postou um vídeo hoje falando de Sérgio Ramos e tal. É mais um conteúdo mastigando a história do clube, e você mais ali dentro, no estádio, fazendo conteúdo com a torcida nos dias de jogos. Sim. E aí me corrija se eu estiver errado nessa visão, dessa leitura de perfil. Como foi que vocês falaram do início e tal, mas quando foi que vocês olharam e disseram assim, é assim que eu quero seguir fazendo esse tipo de conteúdo, e como surgiu e onde surgiu esse start para começar a criar conteúdo? É porque a gente tá sem jogo agora, né? Inclusive eu tô desesperada, não aguento mais. Dia 9, chegue logo pra o meu aperreio chegar. Você fala isso, mas em casa minha esposa fala assim, rapaz, não aguento mais jogo. Então, assim, tem essa... Não entendem. Quem não gosta de futebol não entende. Não entende. Assim, é 24 horas por dia assistindo o Mundial e eu fico com saudade. Você quando fica uma semana ali sem um time, sem jogar, ir pro jogo do seu time. Perfeito. Então quem não gosta não vai entender. Não entende. Exatamente. É esse sentimento. Eu tô já maluca. Eu ia ver se eu ia pra um jogo do Santos ou qualquer outro time, assim, só pra eu ver um campo de futebol e ver uns jogadores jogando. É bem-vinda, Marcelo? Jogo do Santos. Bem-vinda. Vou pra torcida rival, tô brincando. Mas eu fiquei nessa dúvida, porque também tenho muito receio, né? Obviamente, também já não é mais com minha torcida, enfim. O pessoal, pelo menos, ali é mais tranquilo, né? Eu torcendo por um time, enfim. Mas
Eu gravo, sim, com a torcida, gravo na resenha. Obviamente é um pouco menos, não vou realmente pro meio, tiro muita onda. Porque eu não, tipo, não... Enfim, eu acho que não é muito meu perfil. Mas eu sempre tô lá, sempre tô dando minha opinião, sempre falo o que eu acho sobre o que tá acontecendo com o clube. Eu faço parte de uma página, não sei se vocês conhecem, que é a TV Rugido. E aí a gente sempre faz pré-jogo, pós-jogo, a gente sempre comenta a contratação, a gente vai pro aeroporto buscar. Não sei se vocês conhecem também, Edinho, Thiago. Sei demais. Pronto, Thiago Domingues, eles sempre estão no aeroporto, a gente sempre tá junto, a gente sempre cria conteúdo junto. Com a galera mesmo, chamando o povo pra junto, a torcida, enfim. E vlog, essas coisas assim, viajando, falando mesmo. Eu gravo um pouquinho de tudo. E aí... Não, tá. Ainda tem aqui, obrigada. E aí eu acho que meu perfil é um pouco mais tranquilo, não sou muito da resenha, mas eu acho que é isso. Mas como foi que surgiu? Você, lá atrás, não sei que você olhou e disse assim, esse conteúdo é assim que eu quero gravar. Eu por quê? eu pensava em fazer jornalismo, né? Certo. E aí eu tinha muito na cabeça que eu ia começar a fazer jornalismo para poder entrar na área esportiva. Sendo que conversa vai, conversa vem, jornalismo, querendo ou não, hoje em dia é uma área muito desvalorizada. A gente, principalmente para mulheres, né? Em Pernambuco, tem muitos jornalistas que eu vejo que eu admiro muito, mas eu tinha esse receio de entrar e, tipo, não sei o meu futuro, sabe? Tipo, ficar nessa incerteza. Eu disse, não, vou fazer um curso que eu já tenho mais certeza. Minha irmã é formada nesse mesmo curso, faço terapia ocupacional. E aí me surgiu uma oportunidade de participar de um trabalho numa rádio. E aí eu sempre ia, conheci uma galera massa, assim, indo de Uber pra faculdade, surgiu essa oportunidade do nada, que eu comecei a falar de futebol com o moço e ele, nossa, vamos lá na rádio, vamos. Aí comecei. E aí eu disse, poxa, eu tenho que começar a gravar. Se é isso que eu quero e é isso que eu amo, tá me puxando pra perto. Eu tava me distanciando, tava tomando outro rumo, mas, tipo, veio do nada e é isso aí que eu vou ter que seguir, sabe? Então aí eu comecei a gravar o primeiro conteúdo em si, eu não queria só focar no esporte. Eu comecei a fazer no conteúdo sobre a seleção brasileira e hoje em dia eu também posto conteúdo não somente, tipo, fixado no esporte. Eu falo, por exemplo, hoje eu falei sobre Sérgio Ramos, já falei sobre outros times, outras curiosidades. Mas o meu foco, meu amor mesmo é esporte, então não tem como, né? Sempre que tiver alguma história, alguma curiosidade, alguma entrevista, alguma coisa assim, o esporte é meu coração. E aí eu acho que foi isso, assim, foi do nada, e aí surgiu essa ideia na minha cabeça, eu comecei a gravar conteúdo ano passado, no começo do ano passado, fevereiro, eu acho. E aí comecei, foi andando e tô aqui hoje. O meu início, assim, eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de falar, de me comunicar. Eu já fui professora, né, já trabalhei com educação infantil, já trabalhei Professora de quê? Eu fazia letras, né, licenciatura em língua portuguesa. Porém, eu gostava de trabalhar com crianças. Geralmente, quem trabalha com crianças é o curso de pedagogia. Mas como eu era professora de português, e é uma matéria que abrange todas as idades, né? E aí eu conseguia ter esses estágios na área de educação infantil. Então, ou seja, eu passava o dia literalmente falando, né? Mas aí eu sempre tive também essa paixão de jornalismo, de me comunicar, era uma das minhas opções. Não fiz, estou me organizando, inclusive, esse ano para iniciar a faculdade de jornalismo, porque é algo que realmente eu gosto. Eu gosto de falar, eu gosto de me comunicar. Mas essas gravações no Arruda surgiram há pouco tempo, feito eu falei para vocês. Inclusive, eu comecei um trabalho de gravação nas ruas, com uma outra página, que fazia resenhas com pessoas na rua, em festas de rua. Essas festas gratuitas de rua, com show. Aí eu comecei com uma página que eu fazia essas resenhas na rua, que o pessoal abordava o pessoal, perguntava o que estava achando da festa, resenha mesmo de rua, né? E aí foi um convite que eu recebi depois de ter sido entrevistada por essa página em uma festa. Aí disseram, a gente gostou muito, tal, tu sabe falar, é desenrolada, vamos fazer um teste um dia, e fui. E aí, de lá para cá, começou a dar certo. Aí, como eu já gostava muito de ir para jogo, e eu já via aqui a torcida do Santa Cruz, a gente sabe que é resenha na certa, assim. Não tem um jogo que não tem uma resenha que, sabe, é a torcida que realmente gosta da resenha. Puro suco de entretenimento. Puro suco de entretenimento. E aí, como eu me identifiquei muito com isso, eu disse, vou tentar. Falei com o rapaz da página que eu gravava, aí eu disse, fulano, vou tentar no Santa. Aí ele, vai, Marcela, vai porque tu é muito alegre, tu é animada, a galera gosta da resenha, grava um conteúdo sozinho e vê o que é que vai dar. Se eu não me engano, o primeiro que eu fiz
Foi em fevereiro, foi em janeiro, no Santa Cruz. Desse ano. Aí foi feito, eu disse, fui, levei o material, ele me prestou umas coisas, me prestou um microfone e tal, gravei. E eu, assim, morrendo de vergonha, porque eu já ia para os jogos, mas eu disse, meu Deus, eu vou chegar aqui com o microfone, o povo vai dizer, o que é que essa menina tá fazendo aqui, né? Aí uma amiga minha foi que me ajudou a filmar. Eu disse, vamos embora. Aí comecei. Aí fiz, passei para ele me ajudou na edição, postei, pronto. Aí bombou. Tanto é que, feito eu falei, né? Na primeira semana eu já recebi o convite do Quixote, que faz a resenha lá também. E aí continuei até hoje. Inclusive as pessoas até cobram. Jogo do Santa, vai estar lá. Então eu comecei literalmente assim. Eu realmente botei a cara sozinha para ver o que aqui ia dar. Produzi uns 3, 4 conteúdos sozinha. E aí, na segunda semana que eu tinha produzido o primeiro conteúdo, o Quixote me fez o convite. E tô lá até hoje. Todo jogo eu tô lá. E recebo o direct. Olha, vai estar onde hoje para ser entrevistado? Vai estar onde hoje para participar da resenha? E é isso que a gente está falando. É muito bom quando a gente vê esse retorno, né? E, assim, críticas também, várias. Já recebi várias. Quando é construtiva, até vale, construtiva, né? vai. Quando Mas tem os haters, né? Que chegam ali. Mas, assim, é feito ela disse. A gente que escolhe se expor dessa forma, trabalhar com isso, né? Com conteúdo e tal, a gente está exposto a qualquer tipo de coisa. A gente tem que saber apenas lidar, né? Se a gente for levar para o coração os haters que a gente recebe, a gente não grava mais nada. Mas eu comecei literalmente assim, sozinha. A cara e a coragem. A cara e a coragem. Vou fazer aqui, ver se vai dar certo. E graças a Deus deu certo. Tá dando certo, né? Graças a Deus. A torcida do Náutico tá aqui no meu WhatsApp, meus amigos. Tá aqui meio invocado. Misericórdia. E aí, eu peguei o celular porque é o seguinte. Tem um amigo chamado Petros. E ele já mandou um recado. Misericórdia. Diga a Gil que mandei um beijo. E lembra ela que fizemos uma aposta. Se o Náutico subir, ela teria que usar a camisa do Timba. Eu tô lembrada dessa aposta, né? Inclusive, ele é um amigo alvirrubro. Alvirrubro. Ele ligou, ele tem uma página e eu vou retornar. Será que ele atende? Não sei. Então, vai mostrar agora essa aposta aí. E aí... E se o Náutico não subir? Aí ele vai ter que vestir a camisa do Sport, né? E gravar um vídeo e postar no 1000 Grau. E se subir, tu grava a do... Não, eu só vou vestir a camisa, não vou gravar vídeo, não. Sem vídeo. Sem provas da camisa do Náutico. Tô brincando, não visto não, gente. Eu só visto meu manto sagrado. Alô? Clube Náutico Capibaribe. É o quê? Boa noite a todas e todos. Queria dizer que você está ao vivo no podcast Nem Tudo é Política. Só visto o manto sagrado e nada Agora eu mais. quero saber por que não tem um alvirrubro aí, meu irmão. Porque o time de vocês é pequeno, não achou a torcida. Brincadeira, galera. Brincadeira. Calma Eu aí. não vou dar a resposta à altura, eu vou apenas falar o seguinte. Quem está representando Pernambuco atualmente chama-se o Clube Náutico Capibaribe. E eu queria só dar uma última notícia para não atrapalhar o assunto de vocês, tá? Dê duas. Infelizmente, caiu o último treinador invicto de Pernambuco. O Sport acabou de perder do time reserva do Belo, velho. Vocês não gostam de ganhar, não é? Calma, galera. Calma, eu acabei de ver essa notícia, mas 3 pessoas já me mandaram aqui. 3 pessoas. A gente tá escondendo nossas cartas. As cartas mandas. Ei, um beijo a vocês. Tô gostando. Dia tô 9 assistindo vocês vão ver. E Gil, a aposta, infelizmente, né? Papai L dos Anjos já falou. Vai ter que pagar, velho. Não tem jeito. O Náutico não vai subir, galera. Não vai subir. Ai, ai. Infelizmente. E um abraço aí pra Tricolor também. Uma pena, né? A SAF não vai vir. Obrigada. E aí, sabe vendo? Tá dizendo que a SAF não vem. Vem, vai triste, vir, velho, vai essa vir, notícia. vai vir. Tá triste, Estamos né? confiantes. A gente na verdade não é triste, é decepcionada, né? A Ele, gente tu fica acha que tá triste? decepcionado. Ele deve estar soltando fogos. Deve estar aí o restinho dos fogos do São João. Ele Vai, deve estar vai. estourando Vai, hoje. né? Valeu. Fico triste com a notícia dela. É. Só quero dizer uma coisa. Os alvirrubros, eles acham que ganhando do Tombense 2 jogos seguidos vai ser campeão da Série C. Eu quero ver no mata-mata. Eu quero só ver no mata-mata. Já tá chegando. Perfeito. Um abraço aí pra Petros, uma das maiores páginas aqui, torcida a Náutico 1000 Grau. Mas voltando aqui ao nosso assunto. E aí falamos disso, de baixismo e tal, como é que tá. Mas indo um pouco pra aquela velha frase. Se vocês já escutaram com vocês, ou com alguém que vocês conheciam, tava lá no estádio. Aquela velha frase machista. Sabe o que é impedimento? Diga a escalação do seu time.
Qual é a pior frase machista que vocês já ouviram, ou com vocês, ou ali no estádio? Você está aqui pro cara falar com a menina do lado. Você fica, puta merda, bicho, escutei isso não. A gente tá no século XXI, ainda tendo que escutar esse tipo de comentário. Eu fico indignada. Fala 3 jogadores aí do teu time. Aí tu quer que eu fale a escalação, os reservas, o do ano passado, do ano retrasado, eu falo, amigo. Hoje eu fico indignada quando eu falo umas coisas dessas. Me fala o que é impedimento, me fala o que é escanteio. Eu fico, meu irmão, não acredito nisso não, velho. Beleza, eu entendo. Tem gente que não sabe e tá tudo bem. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que entende de basquete, gente que entende de vôlei. Mas é isso, galera. É só respeitar mesmo, sabe? Hoje em dia as coisas estão diferentes. Eu acho que esses comentários, assim, os Desmotiva. principais é isso. Ah, diz aí o que é impedimento, então. Ou então, Clássico. isso. Diz aí o nome do lateral, diz aí o nome do centroavante, diz aí o nome sabe? Ah, tu é torcedora do Santa, diz aí o nome de 3 jogadores do Santa que tá jogando agora. Sempre tem uma gracinha desse nível, assim, Isso é sabe? muito Porque chato. justamente tem essa cultura de que mulher não sabe o que é futebol, que mulher não entende de futebol. Que a gente sabe que está melhorando, mas ainda assim é algo muito presente dentro dos estádios, né? Do homem contra a mulher, de dizer, tu não sabe o que é isso. E quando é que é uma lateral? Porque ele é lateral quando é lateral, sabe? Porque a gente tem que provar que a gente sabe, não é algo aceitável, assim, tá aqui, então entende. Não, a gente, além de estar ali, a gente tem que provar que está ali, porque a gente gosta e a gente entende também de futebol. É interessante que a gente, homem, a gente vai pro estádio e a gente precisa provar. É porque, tipo, né? como A gente se não você já precisa souber provar. Nascer sem Exatamente. saber, Eu nasci, sabe? eu sei a escalação do meu time do ano que foi fundado até agora. Então, de todo mundo. Mas as mulheres não, ela tem que provar. E assim, você diz, você fala, e ainda assim questiona. Tal. E às vezes tem homem que nem sabe de nada. Vários. E mesmo assim não é questionado. Vários. Ele pode ir para todos os jogos. Ninguém vai chegar nele para mandar ele explicar nada. Rapaz, eu cansei de jogo no meu time. Tá lá. Eu sempre, quase sempre, eu tô com meu primo. E aí, o treinador chama alguém, ele olha pra mim e fala, quem é esse? Eu falei, não faço a mínima ideia. Quem é esse cara que vai entrar? Eu não faço a mínima ideia. Porque, bicho, não sei. Não sei. E isso não me faz mais ou menos torcedor que ninguém. Exato. Mas, infelizmente, vocês têm que, ainda assim, tem que estar passando no dia de hoje. Né? Diz 3, aí você fala. Aí você vai e se submete a essa palhaçada de dizer. Aí faz assim, mas diz que é impedimento. Aí você explica a ele a regra do impedimento. Aí ele acha pouco e faz assim, mas... Isso todo mundo sabe. Né? Isso aí, exatamente, isso aí todo mundo sabe. Aí torcedora Ainda nada, sabe? menospreza, né? Você explica e ainda fala, tô convencido não. Pois é, como se as mulheres tivessem que dar satisfação a ele, porque ele acha, no mundo que a gente vive, que a Uma mulher... coisa que eu acho muito legal hoje é que antigamente eu parava pra perguntar pro meu pai, ou sei lá, pra algum primo meu, alguma coisa sobre futebol. E hoje eles que vêm me perguntam, oi, quem é que veio aqui pro esporte, o nome desse jogador, o nome de tal coisa. Então, tipo, isso é tão legal. Tipo, nossa, antigamente eu ia lá consultar, perguntava, queria saber o que era, e hoje eles estão aqui me perguntando, me consultando, querendo saber o que tá rolando. Então, isso é muito legal, eu acho muito Boa. Ó, chegou algumas perguntas aí no nosso chat. Mensagem. Boa noite, Galega do Arruda. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gil. Boa noite, tô aqui ligado. Um alô pra minha prima que tá arrasando. E outro É pra minha Caio. prima, Aline. Um beijo, Aline. Tu é primo de Aline? Eu sou prima de Aline. É nada. Rapaz. Recife é pequeno, né? Recife é um ovo. Não, veja, ó a referência dela. E outro pra cá, eu estudei com ele no Agnes, e eu já saberia que ela ainda achou um pouco assim. Junto com Padilha. A referência é Padilha. Um cheiro, um beijo, Aline. Rapaz, que mundo pequeno. Tá vendo? É isso. Mas vamos voltar aqui. Você já disse aqui que já foi para estádio, fora de Pernambuco. Já foram para clássico no campo adversário? Já, esse ano, inclusive, sozinha. E aí, como foi essa? Você já foi? Eu nunca fui Nunca pra foi. ilha. Nunca fui na ilha. Nem nos aflitos? Nos aflitos eu já fui, mas não fui pra clássico. Nos aflitos eu era bem mais nova, eu era adolescente. Mas para jogo do Santa? Para o jogo do Náutico, fui infiltrada ali, Ué. porque assim, foi minha primeira experiência dentro de campo, né? Feito eu disse, no Arruda eu fui a primeira vez para um clássico, mas para um estádio de futebol, eu fui a primeira vez para os aflitos, porque eu tinha essa vontade de ir para jogo, porém não tinha como. E aí eu tenho uma amiga que ia com os pais.
E aí eu fui com ela. Ela fez, vamos, a gente te leva. Porque eu vi ela indo pro jogo. Eu acho que eu tinha uns 11 anos, 12 anos, por aí. Eu vi ela indo para jogo, nessa faixa, acho que de 12 a 14 anos. Eu via ela indo e eu a via indo e eu tinha muita vontade de ir. Aí não tinha oportunidade de ir para o do Santa porque não tinha quem me levasse. Aí eu fui com ela a primeira vez para ter esse contato mesmo com o campo, de ver como é assistir um jogo da arquibancada. Mas para clássico, nos aflitos e na ilha, nunca fui. E aí? Ainda, né? E tá bem difícil, porque agora as torcidas estão únicas, e daqui que vem a liberar novamente um clássico de Santa e Esporte. E a gente vai chegar lá, nesse negócio de torcida única. Vamos chegar lá. Mas a sensação, e aí eu falo de segurança, é a mesma ou você se sente mais insegura? E eu falo, veja, eu não tô aqui entrando no mérito da segurança, aquela segurança que a gente falou aqui da briga. Eu tô falando a segurança ali dentro do estádio mesmo, se sentir seguro. Porque eu vou pra jogo... Eu vou falar aqui, todo mundo já sabe que eu sou torcedor do Sport. Eu vou pra jogo na ilha e eu não vou mais pra jogo no Arruda. Porque eu já fui pra vários e, sem mentira nenhuma, eu não lembro um único jogo que eu fui pro Arruda que não teve briga. Não é briga aqui, é briga assim, levar carreira. Mesmo. Não, é levar carreira mesmo, sabe? Sim. De certa forma, a briga chegou até mim ali. E aí chegou um momento que eu disse, meu irmão, eu não vou pra Arruda mais não, porque eu não me senti seguro. E aí é uma questão de segurança mesmo. Mas no caso de vocês, enquanto mulher, essa segurança de estar dentro do estádio. Como é que foi a sensação para você? Rapaz, enquanto mulher, no primeiro jogo que foi clássico, foi contra o Náutico em 2022, 2023, sozinha. Eu fui com meus primos, no caso, meu pai não foi. E foi tranquilo, assim, em relação a isso. Eu fui pra torcida do Sport, obviamente. O Sport perdeu, se eu não me engano. Acho que foi 2022, um clássico pernambucano, eu acho. E a gente perdeu, teve aquilo, né, que a gente tem que esperar, enfim. Fora tava tendo confusão, porque sempre tem entre as torcidas. Mas em questão de mulher mesmo, de machismo, naquele dia foi muito tranquilo. Já no jogo contra o Arruda, a primeira vez que eu fui no Arruda, que visei no Arruda, foi esse ano. Eu fui sozinha, porque eu sabia que esse ia ser o último jogo de muitos tempos. Eu sabia que, tipo, ia acontecer alguma coisa e que não iam mais ter mais... Qual foi o jogo? O que teve aquela confusão toda esse ano. Foi no um cenário Arruda. de guerra, né? Na verdade. Rapaz. Eu fui nesse foi um jogo verdadeiro sozinha. cenário de guerra, aquilo ali. Aquilo ali foi péssimo. Tipo, eu acordei assim, eu tava muito animada pra ir, porque eu sempre quis ir no Arruda, sempre quis ir pra um clássico lá, né, conhecer. E aí eu disse, pai, eu não posso perder essa oportunidade. Tipo, talvez depois desse jogo realmente não vá mais ter, e dito e feito, né? Vamos ficar um bom tempo aí sem torcida as duas, né? Mas foi uma experiência muito legal, sabe? Tipo, é porque é outra atmosfera, principalmente quando o clássico é Sport e Santa. Porque contra o Náutico nem é clássico, né? Vamos conversar aqui. Brincadeiras à parte. Eu acho que o Gil tá doida pra levar a rede da torcida do Náutico. Eu tô brincando, eles sabem que eu tô brincando, rapaz. Mas é absurdo, né? Não tem como descrever. Eu já tinha ido na Arena pra clássico, já tinha ido na Ilha pra clássico, mas esse ano foi a primeira vez que eu fui pro Arruda. E, assim, obviamente, como eu tava sozinha, foi tudo, assim, eu fiquei muito nervosa, com muito medo, até pelo caos que tava lá fora mesmo, mas eu acho que dentro do estádio foi mais seguro do que fora do estádio. Dentro do estádio tava uma paz. Fora do estádio, você saía, você ficava com aquele sentimento de angústia, de tristeza, enfim. E aí sempre sempre tem algumas coisinhas que a gente faz dia de clássico, né? Leva uma camisa extra, põe na bolsa a camisa do Protocolo. time. Exato. Tem que fazer isso tudo, todo jogo, né? Porque é a segurança acima de tudo. Pois é. E é uma situação que a gente que vai para estádio, a gente não vê essa violência dentro do estádio. Então, acho que a maior burrice é dizer, tira a torcida adversária de dentro do estádio. Meu amigo, ele não briga dentro do estádio. O problema é fora. Inclusive, tem situações que a briga não é nem aos arredores do estádio. Isso. Eles marcam pontos Não, a maioria. estratégicos Isso é problema para de segurança pública. para realmente nesse fazer dia as confusões. desse clássico, Foi No 100% de Arruda. segurança pública. quilômetros, E assim, eu fui para esse jogo, inclusive, sem a camisa do Santa. com medo. Eu saí de casa sem a camisa do Santa. Eu fui pro clássico. Meu pai muito preocupado. Inclusive, eu saí de casa sozinha para encontrar o pessoal lá.
E eu fui sem a camisa do Santa, porque, assim, no jornal tava um verdadeiro cenário de guerra. Eu disse, eu não vou, eu tava indo de moto, eu disse, eu não vou botar a camisa do Santa, Inclusive, pra no teve meio até do uma caminho... moça que passou Foi agora, né, nesse que último jogo. pediram pra Eu tirar disse, a eu não camisa. vou arriscar passar, né? Porque é uma certa distância da minha casa pro Arruda. E me pararem, tirarem minha camisa. Então, eu fui com a camisa comum e a camisa do Santa dentro da bolsa. Quando eu estava na fila do portão para entrar, foi que eu vesti minha camisa de Santa Cruz. Inclusive, eu perdi o pré-jogo nesse dia, porque eu disse, não vou sair de casa agora. Eu vou esperar dar uma amenizada e já vou chegar na hora de realmente entrar. Inclusive, tanto é que quando eu cheguei, já não tinha quase nem fila para entrar. Já fui entrando direto, porque já tinha entrado a maioria do pessoal. Eu acho que nesse Porque realmente a falta de segurança é fora. Lá dentro foi uma maravilha, é uma tranquilo. festa bonita. É algo assim, é uma atmosfera diferente. é absurdo. Um clássico é algo assim, quando tem as duas torcidas, lindo. é muito diferente. Canta onde lá, onde cá. Eu entrei, sem exagero, eu entrei. Foi a primeira vez que eu pisei na Arruda. Eu não tinha noção, assim, tipo, como era grande. Quando eu entrei, eu fiquei, meu Deus, é muito grande. Aí eu olhei assim e disse, obviamente, né? Faltam algumas coisinhas, tem que melhorar. Muitas Mas, tipo, coisas, eu preciso concordar. Mas eu fiquei, véi, se o Santa investisse nisso, ou se tivesse alguém realmente que cuidasse disso, véi, seria muito absurdo. O estádio é gigantesco. Eu olhava assim de um lado a torcida do Sport cantando. Eu até mandei mensagem pra Painho assim que eu entrei, chorando. Tipo, eu chorei mesmo, tipo, de cair a lágrima. Aí eu vi a torcida do Sport cantando, depois a do Santa cantando, e, tipo, era uma como se estivesse brigando, tipo, uma com a outra, quem cantava mais alto, começava, e, tipo, aquilo ali me contagiou, mesmo com a situação que já tinha acontecido lá fora. Óbvio, aquele dia ali foi um dia triste, tipo, deplorável. Aquele dia foi um dos piores dias, assim, do futebol mesmo, que manchou a nossa reputação, a reputação do futebol pernambucano. Mas, tipo, foi legal eu ter pelo menos essa experiência antes disso acabar, né? Porque antes do Sport perder também, né? A sensação de estar ali, de cantar junto com a torcida, de ver a torcida do Santa cantando, a gente, vamos cantar mais alto, tipo, é muito absurdo, velho, é incrível. Eu tenho esse desejo de conhecer a ilha, porque, assim, sem clubismo, né? A gente que gosta de futebol, a gente gosta de conhecer os estádios, de ver como é dentro, de ver a atmosfera de uma torcida rival. Eu acho que isso é importante, principalmente para quem segue essa carreira, feito a gente segue hoje em dia nas redes sociais, de falar sobre futebol. E, assim... Tem ingresso pra ela quinta-feira? Eu fico meio receosa. Vamos embora. Eu fico meio receosa justamente por conta disso, por questões de violência que a gente sabe que vem de um público que se usa de torcida para praticar violência, né? Porque a torcida em si não é um movimento de violência. E aí a gente cria esse certo medo, mas e era uma coisa que eu desejava muito, era ir para um clássico de Esporte Santa dentro da ilha, porque eu já fui para 2 dentro do Arruda e queria muito ir para na ilha. A gente sabe que é algo que vai demorar muito, mas, assim, é uma vontade que eu tenho de ir assistir um jogo dentro da ilha, sabe? É muito massa, é um Perfeito. clássico. E veja, a gente estava um pouquinho mais para frente, mas numa das perguntas que fizeram no chat, tem mais mensagem aí. Boa noite a todos. A Aline retratou a mensagem, rapaz. Retratada. O que a Aline botou aí, pelo amor de Deus, para ser retratada? Mário Vinícius, boa noite a todos. Vim pela Galega do Arruda. Aí tá certo. Obrigada, Mário. Pedro Ivo, mais um excelente bate-papo. Camilo Hélito, amiga linda. Eu Obrigada, quero dizer que Camila. a turma da Galega tá aí, viu? Tá representando chegando, aí, chegando. minha galera tá aí. A turma do esporte tá sumida. Por enquanto, estão esperando para dia 9. Estão se resguardando pro dia 9. perfeito. E aí, veja, uma das perguntas que surgiram na caixinha de perguntas que eu abri foi justamente sobre a violência. E aí eu vou ler, fazer... Essa parte estava pro final, mas eu já vou tentar essa pergunta. Qual a opinião de vocês sobre a atuação do governo do estado para prevenir a violência das torcidas? Péssima. Para ser bem sincera, péssima. Porque a gente sabe que toda essa confusão, obviamente, não briga quando 2 não quer, né? Tanto culpa da torcida organizada de querer realmente ir lá, certas peças, né? A torcida organizada, por exemplo, eu falo muito da jovem. Que hoje em dia não é mais jovem, é maior do Nordeste. Mas sem eles, o estádio... Muda o nome, mas não muda as pessoas, né? O estádio fica um museu sem eles. Sem eles, o estádio não canta, sem eles, o estádio não faz nada. E eles fazem a festa. De verdade, sem a torcida organizada, não tem festa. Mas
É difícil defender, é difícil apoiar, é difícil... Você não tem assim um lado, né? E, obviamente, se sabe, em todo lugar no mundo tem confusão por conta de futebol. E não é só aqui. A gente vê na Europa, a gente vê em São Paulo, a gente vê no Rio, com torcidas organizadas do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Fluminense, enfim. Todo lugar tem confusão. O que a gente tem que fazer realmente é ter uma segurança pública que resolva a situação da gente, né? Que realmente dê essa segurança para os torcedores saírem dia de jogo, para que a gente possa se sentir seguro mesmo, sabe? E eu acho que até nesse dia mesmo do jogo contra o Santa Cruz foi um total descaso da segurança pública, 100% culpa da segurança pública. Obviamente, eu não estou tirando a culpa dos torcedores, os marginais, que eu não falo nem torcedor, porque se o torcedor mesmo é o torcedor que vai lá na arquibancada torcer e vibrar pelo time. São marginais mesmo que fazem aquilo ali, né, que fizeram. Mas 100% para mim, incompetência mesmo da segurança pública, da governadora, de quem tiver aí por trás para poder cuidar disso. Porque é direito nosso, sabe? Segurança é direito nosso. E, enfim, querem jogar os clubes, a culpa para os clubes, né? Mas não tem como o esporte, não tem como o Santa, a metros de distância, quilômetros de distância, cuidar do Recife inteiro. Até porque a gente sabe, sempre teve pontos estratégicos debaixo da ponte, como ela falou, na Caxangá, em vários lugares que sempre marcaram pontos de encontro para brigar. Então, tipo, tendo esses pontos, sabendo como a torcida eu acho que a segurança poderia ter sido um pouco maior, poderia ter implantado estratégias melhores, mas, infelizmente, ainda é muito precária. Eu concordo totalmente, né? O que falta realmente é uma segurança pública organizada, com estratégias de combate a esse tipo de violência. E a gente sabe que a gente tem estrutura para isso. A gente tem capacidade para isso. O governo tem capacidade para fazer isso, porque isso não é algo novo para eles. Isso não é algo que começou a acontecer agora. Isso é algo que se perpetua pelos anos de futebol, de torcida. A gente sabe que clássico é algo que realmente mexe com a cidade inteira e realmente existem pessoas que se usam da torcida para praticar esses atos de vandalismo, de violência, porque realmente não são torcedores, né? São marginais que se infiltram dentro de uma torcida para poder praticar esses atos de violências, e violências que são assim algo, né, muito precário, muito bizarro, é coisa que você realmente pensa 3 vezes antes de sair de casa, porque você está literalmente colocando sua vida em risco por algo banal, assim, porque eles brigam sem motivo, mesmo que tivesse um motivo, o que fazem na rua é algo que é realmente a ser combatido, né, para se acabar. Então, o que falta realmente é uma política de segurança pública que consiga agir contra isso. Punições mais severas, sabe? Ter punições mais severas para essas pessoas que são flagradas, que são capturadas. Conseguiu prender essa galera aqui. Faz uma punição mais severa, proíbe de entrar. Agora tem essa questão da facial. Você vai passar tantos anos sem pisar dentro do estádio. Você não vai mais entrar dentro do estádio. Não pode. Pode. Era até o que eu ia falar, né? Porque são pessoas que estão ali para literalmente fazer violência. Eles não vão para dentro, eles não estão indo torcer, eles estão indo brigar, eles estão indo matar pessoas, né? Então, realmente, falta o governo ter essa estratégia de segurança pública que funcione. Porque não funciona. Porque as redes sociais estão aí para ajudar, inclusive nisso. Porque os grupos de torcidas organizadas que marcam os encontros para brigar, eles postam nas redes sociais. E aí e é um acesso aberto, é algo que a acessibilidade é muito fácil. O governo tem como encontrar isso, a polícia tem como encontrar isso. Porque eles postam, eles tal lugar, tal hora, sabe? Por mais que eles vão dar um drible, que faça aquilo para a polícia chegar lá e eles estarem em outro lugar, mas é uma questão de tática. A gente sabe que a segurança, quando ela quer agir para combater algo, ela consegue. Então, é como se fosse realmente uma falta de interesse, sabe? De querer fazer com que esse problema seja resolvido. E aí só faz com que a gente se manche, né, no Brasil, nacionalmente, porque isso que aconteceu no último clássico foi algo que repercutiu em rede nacional, que foi algo muito pesado. E, realmente, eu acho que falta realmente a culpa, não tirando a culpa também das pessoas que vão para as ruas fazer isso, mas o governo precisa ter uma intervenção mais severa, ter uma tática mais que funcione, né? Se esse esquema de segurança que a gente está fazendo aqui, a gente está deixando falhar, então a gente vai ter que estudar um outro esquema.
A gente vai ter que colocar um quantitativo maior de policiais na rua, um quantitativo de forças. Ó, bota aí, bota a cavalaria, bota a rádio patrulha, junta as forças táticas que existem da polícia e monta um esquema, porque quando quer, consegue. Quando quer, consegue. E aí termina prejudicando a gente, que quer ter uma festa bonita dentro do estádio, que quer presenciar esse clássico com as torcidas mistas, porque o governo não tem a capacidade de controlar o mínimo, né? Porque aquilo ali, o que aconteceu no último clássico, parecia que a gente não tinha nada que pudesse proporcionar segurança para a gente. E até mesmo uma punição pra gente que não tem nada a ver. Obviamente, eu sou torcedora, não tenho camisa de torcida organizada, não visto camisa de torcida organizada e acabo sofrendo punição de não poder ir para jogo, de ter portão fechado. Então, tipo, é realmente punir o CPF, como estão fazendo agora. Com a facial, estão punindo o CPF. Punir quem entra, faz. Quem pode entrar, não entra quem não pode entrar. Não sei como é nos outros estados aqui de Pernambuco, para ser sincera. Mas na ilha eles implantaram várias câmeras que agora... você faz algum comentário racista, você joga um copo, você é banido, você não entra mais. Então, é tipo, realmente punir o CPF e não punir o CNPJ, sabe? Até porque nem são todos que estão ali, que estão fazendo aquilo. Ou que participam, compactuam com aquilo, sabe? E também, falando muito sobre isso, é como se eles, como tu falou, né? Como se eles não quisessem melhorar. E eu acho que é basicamente isso. Para ser bem sincera, o nosso futebol não é nada atrativo. O futebol nordestino vem melhorando aos poucos, mas o futebol pernambucano aos poucos não é nada atrativo. Se for para entrar em outros temas aqui, que eu acho que tu também já vai entrar. Mas comentando... exato. Inclusive, vocês falaram muito da responsabilidade do governo do estado. E eu digo aqui, sem medo de errar, a culpa também deve se responsabilizar... A federação não, Evandro Carvalho. Com certeza. Evandro Carvalho é um grande responsável por isso. Porque você não vê em nenhum outro lugar no Brasil. Pode acontecer a briga que for. Você não vê o que acontece aqui, as punições. Ele não tá, tipo, é como se ele não tivesse aí para o Pernambuco, para as torcidas daqui. Ele não apoiasse as torcidas. Porque, gente, eu entendo. Fez uma besteira, tem que punir. Tem que punir quem fez a besteira. E não o clube, não a festa da torcida, não os times pernambucanos. Libera a festa. Tem gente que tá indo ali realmente pra torcer, pra fazer uma festa bonita. A gente vê 2008, a gente vê ali a bombonilha do esporte, bandeirão, vê bateria, vê, enfim, coisas gigantes, festa bonitaça. E hoje em dia a gente não pode levar nem uma bateria direito, não pode levar um sinalizador, obviamente. Tem questões de segurança, tal, mas... Poxa vida, como ela disse, a festa da arquibancada sem a torcida organizada é totalmente diferente. Porque eles fazem uma festa bonita. A torcida organizada é a atmosfera do estádio. Sabe? A festa que eles fazem dentro da arquibancada é algo que muda totalmente a atmosfera do jogo. E pra ser bem sincera, algo muito bonito. Então, realmente faz falta. A gente sente falta de ter a torcida ali, porque a festa é literalmente da torcida organizada. Com bandeirão, com bateria, com o grito, que eles é do início ao final do jogo, puxando o grito. Eles não vão pra assistir, né? Eles vão pra torcer, pra gritar. Exatamente. E faz falta isso aí. Então, deveria ser punido as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Não o time completo. Aí vamos supor que um grupo de quantidade X de pessoas ocasionou aquilo ali, e aí o time, a torcida inteira, paga por esse erro. Uma coisa que me impactou muito foi quando eu fui pra Fortaleza. Véi, a festa do Ceará foi absurda. Eu entrei assim no estádio. Eu sempre choro, né? Só choro. Lá é meio a meio, né? Lá o clássico é meio a meio. É meio a meio. A torcida é exatamente. meio a meio. Tipo, eu vi assim, eu entrei lá, é porque eu sou muito chorona. Coisa de futebol, eu me emociono muito, tipo, porque é muito bonito de se ver, tipo, são milhares e milhares de pessoas com histórias diferentes que estão lá torcendo pra um time que, tipo, sabe? É muito... Não, obrigada. É muito legal ver isso. E, tipo, eu fui lá, pro jogo contra o Sport, né? E, velho, eu vi a festa deles com bateria, com bandeira, com fogos, sinalizador, com fumaça, e o Sport só conseguiu liberar aquele fogo que tem na torcida do Botafogo, na torcida do Ceará, nos estádios, agora, porque não estavam querendo liberar aqui, enfim, são várias outras questões, bombeiro, segurança, enfim, são várias questões que aqui nos estádios ainda é muito, muito difícil de realmente se liberar. E eu acho que é isso que eu sinto falta, sabe? Principalmente nos estádios aqui de Pernambuco. Teve um ano que proibiram o radinho. É absurdo. O famoso radinho. Pois Você é. falou que seu pai botava na o radinho de pílula foi proibido. Então, e assim, por que eu digo também essa responsabilidade de Evandro Carvalho?
eu acho que não cabe ele, enquanto presidente de uma instituição, enquanto a Federação Pernambucana, não cabe a ele, nem mesmo ao governo do estado, definir ou decidir quem pode e quem não pode ir ao estádio. Então, assim, você falou que foi, mesmo naquele caos, você foi ao estádio, que você tinha ciência de que, porra, aqui possa ser o último jogo que eu possa ir enquanto torcedora visitante. E você não tem essa... Não tive essa experiência. Não tive essa E a gente não experiência. tem nem expectativa de quando é que vai ter. Pode ser que né? a gente não veja mais. Porque veja como é simples para ele banir dessa forma. A punição é essa. Tira. Pois é. Como se fosse resolver. Porque mesmo quando não se tem a torcida dentro do Tem campo, briga. tem a briga Perfeito. fora do campo. E vocês podem até falar Não aí, adianta. pode concordar ou não pode concordar, mas me diga outro lugar no Brasil que fizeram a mesma coisa. Que estão até hoje sem torcida, as duas torcidas, ou Sem ficaram torcida. Ele se baseia muito num tempo. dado. Tipo- Ele se baseia num dado de São Paulo que, assim, é uma outra realidade, Eles uma ficam outra com portões situação. fechadas, exatamente. E assim, é tudo diferente. Diferente. Então ele pegou São o dado, contextos Ele pegou o diferentes, dado né? de São Paulo, é como se eu dissesse assim, é como se eu pegasse a vida financeira do esporte e dissesse assim, Santa Cruz, ó, pra vocês saírem da Série D tem que seguir essa carteira. Eu disse, peraí, pô, o esporte é esporte, pô, eu sou um Santa. Aqui funciona totalmente diferente. Nossa política é outra, nossa torcida é outra, nossa realidade é outra. Então, não dá pra ele trazer coisas que veio de outro estado, Perfeito. com outra realidade, querer trazer pra cá. Enfim, eu fico muito triste quando vejo, Sim. como você mesmo disse, né? Hoje, infelizmente, Pernambuco tá nessa situação do De futebol. futebol. Santa Cruz ano passado ficou sem calendário. Claro que a greia é bom. Quando o rival perde, a gente vai lá, vai no WhatsApp, Tira tira onda. onda, Sim. encaminha um vídeo de uma criadora de conteúdo que faz na resenha. Pá. Isso é bom, isso é saudável. Mas, É triste. para o nosso futebol, isso é triste. Eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla, que como Santa Cruz, como torcedora do Santa Cruz, eu jamais, em hipótese alguma, desejaria que nenhum dos outros dois clubes passassem por isso que o Santa Cruz passa hoje. Sabe? Eu gosto da resenha, eu gosto da rivalidade, até porque a rivalidade é O que sustenta o é o que futebol. sustenta o futebol, né? É importante ter essa rivalidade, senão não teria graça. Qual seria a graça da gente torcer e não ter um rival pra gente confrontar, brincar, perturbar? Mas eu não desejo que o Sport, que o Náutico nunca passem por essa situação que o Santa Cruz passa hoje. Sabe? Porque em Pernambuco nós somos os 3 maiores times e do Nordeste a gente tem história. O Santa Cruz tem uma história gigante. Santa Cruz é um clube que foi criado por pessoas da periferia, por grupos de minorias, sabe? Tem todo um contexto histórico. Tem a questão da inclusão. Vê um esporte, um time gigante, com conquistas nacionais, com história gigantesca também por trás do futebol. São clubes, o Náutico também tem a história, né? São clubes de muitos anos, de tradição, sabe? E é um absurdo, é inadmissível a gente ver o que o Santa está passando hoje. Entendeu? E realmente a gente vê que o futebol de Pernambuco ele não está atrativo, ele não está valorizado, né? A galera tem torcedor do Sport que eu acho pouco, eu quero que acabe. E assim, eu digo, minha gente, eu não acho justo. Eu sou tricolor, eu sou Santa Cruz doente, eu gosto da rivalidade contra o rubro-negro, mas eu nunca na minha vida, eu jamais desejaria que o Sport ou o Náutico passasse pelo que o Santa passa hoje. Porque é você ver o seu clube correndo o risco de se acabar, sabe? Com toda uma história, com todo um peso que tem dentro do futebol, você vê que o seu time está ali, o seu clube está ali, prestes a se acabar por uma diretoria incompetente, por pessoas que visaram, né, só o ganho de dinheiro e não investiram no time, não investiram no patrimônio, não investiram no clube em si. E é muito triste a gente ver isso. Sabe? E eu não desejo que nenhum clube passe por isso, porque a gente tem força, a gente tem nome. Se o futebol de Pernambuco fosse valorizado da forma que merece, a gente, com certeza, seríamos times de divisões, sabe, muito acima. A gente vê hoje o Santa Cruz na Série D, é uma coisa que você vê que realmente o futebol está sucateado. Foi até algo que a gente começou, né? Que eu falei aqui antes de começar tudo, o podcast, antes de começar a gravar. A gente tem... Pernambuco em si é muito bairrista, pessoas muito bairristas, torcedores muito apaixonados. Nossa torcida, a gente não abre mão. Beleza, o Nordeste tem muitos lugares pelo Nordeste que torcem pro Flamengo, pro Corinthians, mas aqui em Recife, em Pernambuco, a gente não vê tanta torcida mista. Obviamente, tem.
Porque, enfim, muitas coisas envolvidas, as grandes emissoras, antigamente não passava jogos do Nordeste, dos times realmente daqui. Mas a gente vê que Recife, Pernambuco, a gente tem time para torcer, a gente tem os 3 times para torcer. Então, ou a gente torce pro Santa, ou torce pro Náutico, ou torce pro Sport. Não tem isso de querer torcer pra... eu vou torcer pro Flamengo. Então, tipo, é pegar e agarrar isso. A gente é muito apaixonado. Se a gente tivesse um pouco de investimento, ou realmente o que a gente merece ter pro nosso futebol pernambucano, o nosso futebol estaria 1.000 milhões de vezes. A gente bateria qualquer um. Inclusive, eu até entrei um dia desse, conversei mesmo na discussão, não é briga, tipo, discussão um debate. É sobre isso. Porque, tipo, às vezes apequenam muito os nossos times. Apequenam muito o esporte. Time pernambucano, nunca vai ganhar do Flamengo, nunca vai ganhar do Corinthians. Eu digo, vamos pagar a língua pra ver. A gente tá aqui na Série A, a gente subiu o ano, a gente já teve história, a gente já ganhou a Copa do Brasil em cima do Corinthians. Tipo, ninguém esperava, sabe? Então dizer Palmeiras, Inter, perfeito. Vasco, A gente bateu todos esses grandes times que são do eixo, do sul, sudeste, e que dizem, não tem como bater. Não tem como bater por quê? Por que será que as pessoas pensam tão, nossa, eles são grandes, eles são gigantes, porque a infraestrutura lá, a forma que investem lá é totalmente diferente. Se investissem da mesma forma aqui, eu duvido que qualquer um desses times batesse nos times do Nordeste. Porque aqui a gente tem torcida, aqui a gente apoia, a gente aqui é maluco por futebol. Então, tipo, se tivesse o mesmo investimento, o futebol aqui de Pernambuco, não digo nem do Nordeste, porque a gente vê agora que Bahia tá bem, Fortaleza tá bem com a SAF, enfim. Mas digo de Pernambuco mesmo, do trio de ferro, a gente bateria todo mundo. Inclusive, há 10 anos atrás, 2015, 2016, o Santa tava voando, 2016, 2015, e o Sport tava sendo líder da Série A, o artilheiro era Diego Souza. 2015, a gente vê que é uma questão de investimento mesmo, de acreditar no poder que o futebol pernambucano 2012, tem, né? O time do Náutico tava voando aí. Então, tipo, realmente é investir no nosso futebol, sabe? Saber que a gente tem time, que a gente tem torcida, que a gente tem paixão, que a gente tem tudo isso. Tem qualidade também, né? E porque quando se tem um investimento... Perfeito. A gente chegou na Série A, o Santa Cruz já chegou na Série A, já foi campeão, o Santa já Cruz foi... fez o mais difícil, da D. Foi pra A. Foi pra A, exato. Então, você veja que é uma questão realmente de investimento. Veja o tour que a gente fez da D pra A. E não é falta de nada, sabe? É realmente mostrar a força que a gente tem. Porque existe essa força. Essa força está presente, essa força ela existe. Não é algo que vai ser construído, já está ali. Já está no futebol pernambucano. E uma coisa que prova isso, é um investimento. Né? Você vê uma torcida como a do Santa, tantos anos na D, uma torcida como a do Sport, querendo ou não, 3 anos na B, sofrendo com toda a situação que tem para sofrer, com dirigentes, com não sei o quê, com a torcida do Santa na C. E a gente não desiste. A gente tá lá todo jogo, a gente vai todo jogo, a gente é apaixonado, todo jogo a gente apoia, a gente grita, a gente esperneia. Se a gente for ver... A gente quebra a cabeça, esculhamba, mas a gente tá ali. Firme e forte, a gente tá ali. O futebol de Pernambuco, ele tá sucateado demais. Tivemos aí um campeão pernambucano que no ano seguinte não desistiu, porque disse que não tinha dinheiro, foi o Salgueiro. Eu acho que foi esse ano, ou foi ano passado. O campeonato começou na 3ª rodada, interditaram um estádio. Chegaram a interditar o Arruda. Eu falei, gente, peraí, vamos lá. Disseram pra mim que eu estou seguro indo pro estádio. Fui pro estádio. Uhum. Aí, 3 rodadas depois, não, interdita o estádio porque não é seguro. Loucura. Como é que você, sabe? Você vai digerir isso aí, ó. Exato. É seguro ou não é seguro? Mas, continuando nessa questão da segurança pública, eu pergunto a vocês, enquanto mais do que torcedores, criadores de conteúdo para as torcidas, vocês acham que... E aí eu não estou querendo jogar responsabilidade para nenhum criador de conteúdo. Porque isso não é responsabilidade da torcida. Sim. Mas vocês acham que vocês, e eu falo vocês mulheres e vários outros, homens também, criadores de modo geral, torcedores, criadores, igual vocês, poderiam assumir um pouco da responsabilidade e tentar amenizar essa violência que aterroriza o nosso futebol? Lembrando, não estou jogando responsabilidade para nenhum, porque não é. Mas assim, com aquilo que a gente falou, que os clubes não tomam a iniciativa de tornar um ambiente seguro para as mulheres. As torcedoras, e vão lá e criam um mecanismo. Os influenciadores podem criar, e aí se podem, qual vocês acham, qual o mecanismo que poderia ser criado pelos influenciadores para que a gente pudesse
amenizar um pouco essa violência? Acho que é muito pelo nome, né? Influenciador é influenciar. O que a gente pode fazer é dar nossa influência, falar, mostrar. Realmente mostrar o que é torcer de verdade, sabe? Mostrar que tá ali, que tá bem, que tá com a família, que é tranquilo. Que futebol é isso. Futebol é paixão, futebol é amor, futebol é realmente ir ali, torcer, gritar, vibrar nas quatro linhas, ficar com raiva de um jogador, xingar o jogador. Futebol é isso. Quando já parte para o nível agressão física, ou agressão verbal, ou, enfim, racismo, machismo, esses tipos de coisas, já realmente extrapola, sabe? Já vai para um nível que já não está dentro da lei, né? É algo que vai fora da lei. Então, eu acho que realmente o que a gente pode fazer, obviamente, além de criar coisas, ideias, chamar a galera para perto, criar propostas, propaganda, chamar a galera, postar vídeo, incentivar, é realmente mostrar o nosso dia a dia, mostrando o futebol verdadeiro que a gente cresceu e viveu sabendo como realmente é, sabe? Eu acho que é influenciar as pessoas nesse sentido. Inclusive, eu acho também que os clubes deveriam ter essa iniciativa de usufruir mais dos influenciadores do próprio clube. Porque os clubes, eles têm noção das pessoas que criam conteúdo dentro do estádio. Eles têm a noção da visibilidade que as redes sociais traz hoje em dia para qualquer tipo de coisa. Então, os próprios clubes, eles poderiam ter também essa iniciativa de, vamos juntar fulano de tal do Sport com fulano de tal do Santa, com fulano de tal do Náutico. Vamos criar uma campanha de conscientização de torcida, né? De que a gente é rival dentro de campo. Vamos fazer uma resenha aqui, vamos gravar uma chamadinha para postar nas páginas do time, para postar nos stories, criar uma campanha mesmo de união. Vamos criar, porque a gente sabe que hoje em dia tudo é voltado para a rede social. Tudo. Você consegue um alcance de pessoas nas redes sociais imenso. São milhares, milhões de pessoas acompanhando aquilo ali. Então, a gente disse, às vezes também falta a iniciativa dos clubes criarem esses programas, esses incentivos, tanto para as mulheres, quanto também para a união das torcidas. Né? Eles deveriam usar... Isso aqui é uma arma que a gente pode usar a favor e contra. Verdade. E aí, se eles têm essa ideia, criam essa ideia de, a gente vai fazer todo mês uma campanha para juntar 3 influenciadores dos clubes e criar uma campanha de conscientização, de não à violência, de incentivar as pessoas a irem para o estádio realmente para torcer, fazer uma campanha com família, junta a minha família, junta a família dela, junta a família de uma pessoa do Náutico, vamos fazer uma chamada aqui, vamos gravar um rio, vamos fazer, sabe, produzir o conteúdo que alcança as pessoas, porque a televisão hoje tem um alcance também muito bom, mas as redes sociais é ainda maior, porque todo mundo está acompanhando seu time pelo Instagram, pelo Twitter, pelo TikTok, sabe? É um alcance muito grande. Então, eu acho que também caberia aos clubes ter essa iniciativa de não só campanhas de paz nos estádios, sabe? Uma campanha que não dá em nada. É realmente trazer quem tipo aquela tá foto dos caras com o nome Paz do Estádio e depois eles se batendo ali. Porque aí essas campanhas trariam as pessoas que estão na arquibancada. Seria uma campanha real, com torcedores reais. Foi até uma coisa que aconteceu. O Globo Esporte fez, me chamaram, inclusive, foi muito legal, que foi num clássico depois, que foi o clássico que ia decidir, que a gente eliminou o Santa lá no Arruda, que foi o clássico de volta, do Pernambucano. E aí teve uma chamada, que exatamente fizeram isso. O Globo Esporte chamou a gente, e aí chamaram alguns torcedores do Santa, alguns torcedores do Sport, e a gente fez uma pré-eleção junto lá, tipo, um torcendo, outro, não, vamos acabar com esse time, não sei o quê, tirando onda, mas, tipo, aquela tiração de onda saudável. Que a gente precisa. Exato, a gente precisa disso para poder ter a rivalidade, sabe? Mas o saudável, não o que vá para... que passe de extrapole, sabe? E isso é exatamente o que eu acho que daria muito certo, porque o torcedor ele tá ali para apoiar o time. Então, se é algo que o time criou, sabe? Tem aquela visão, né? Não, é o time que está fazendo. Claro que não vai acabar da noite pro dia, mas é algo que vai fazer, que vai estimular o torcedor a ter uma aceitação melhor da rivalidade, sabe? A ter uma aceitação mais saudável sobre o que é ser rival. Porque vai dizer assim, não, foi o time que criou a campanha. Sabe? É o Santa Cruz pegar, postar na página do Santa Cruz uma campanha sobre isso. É o Sport pegar, postar uma campanha sobre isso. É uma forma de fazer com que o torcedor veja que é o time que está tendo aquela iniciativa. Até sabe? Porque, sinceramente, isso é algo constante, né? Tem que se juntar contra um grande problema que não é os nossos times. É a nossa federação, o nosso futebol, que não tem um bom investimento. A gente se juntar contra eles para poder... Enfim, não sei se deu para entender.
É a gente se juntar para se salvar. Exato. Porque se depender Perfeito. de quem, De De quem, quem tá- quem exato. tem o papel comanda de fazer o isso, nosso a gente futebol não não faz. vai Não vai. fazer. Falando em quem comanda nosso futebol, falamos aqui desses incentivos dos clubes. E, infelizmente, volto a dizer, isso é uma problemática nacional. Alguns clubes do eixo têm esse investimento, mas são poucos. Palmeiras, Corinthians, ali, São Paulo, talvez. Mas poucos. Aqui em Pernambuco, meu Deus, é uma vergonha. Muitos clubes entram... Do mesmo jeito que entram com a página nos estádios, entram incentivando o futebol feminino. Mas a gente não vê na prática esse incentivo. Vocês consomem o futebol feminino. E aí o que falta para que o futebol feminino também vire essa paixão? Porque é um futebol. Então, assim, se a gente dizer assim, porra, eu sou fanático por futebol. E aí eu não quero entrar se sabe jogar ou se não sabe. É do investimento. Porque se a gente diz hoje, faz assim, pô, eu conheço várias pessoas, homens e mulheres, que dizem assim, pô, eu não gosto de futebol feminino porque, pô, é um jogo feio. Não é... Mas aí faz assim, porra, beleza, mas falta investimento. Não tem como comparar as porque mulheres, não é a o maioria mesmo. das mulheres, principalmente aqui, elas não são só jogadoras. Às vezes tem muitas que trabalham fora. Trabalho. É o que a gente fala, tipo, não tem como comparar hoje em dia o futebol feminino do futebol Claro. masculino porque não tem Já começa investimento. daí, não é uma comparação. Não, exato. Tipo, não tem como comparar, por exemplo, um esporte da vida com o Corinthians em questão de investimento, em questão de visibilidade, em questão de estrutura, porque não tem como, sabe? Tipo, é totalmente inviável, é totalmente diferente. Mas é realmente saber que é muito importante, sim, que é algo que precisa de investimento, precisa de visibilidade, algo que precisa ser visto pelas pessoas, que as pessoas comecem a gostar, porque com tudo isso, com investimento, com visibilidade, a gente ganha muita coisa. A gente ganha... porque realmente é muito difícil dizer, nossa, eu acompanho. Pra ser sincera, eu não acompanho futebol feminino. Vejo, às vezes, alguns jogos da seleção, quando tem Marta, mas pra saber nome de jogadora, de acompanhar sempre, de saber toda a trajetória, até mesmo das jogadoras do esporte, não acompanho, pra ser bem sincera. Até porque realmente é uma falta de Investimento. de visibilidade, De como a gente já falou, visibilidade, né? é. Porque não tem... não tem onde a gente assistir, muitas vezes. A gente tem que muitas Nem vezes... sabe, a gente nem sabe. Ir pro estádio, às vezes soltam, vamos pro estádio. Existem aí não os sei o quê. campeonatos de futebol feminino que a gente tá nem sabendo o que tá acontecendo. Pois é. Hoje em A dia, mídia também não traz isso presente como traz os Hoje- campeonatos de futebol Perfeito. masculino. Hoje em dia eu vejo muito, às vezes, algumas chamadas no Sassi na Globo, tipo, Cruzeiro e Corinthians, feminino subir não sei o quê. E eu acho massa, porque, tipo, trazendo esse conjunto, essa visibilidade para o futebol feminino, sabe? Mas falta muito aqui ainda nas nossas emissoras grandes, pelo menos, que eu vejo. Eu já vi muito esporte. Sempre que tem jogo das meninas, eles colocam ingresso grátis, você leva 1 quilo de alimento perecível, eu acho, e entra. E aí eu já tive muita vontade de ir, mas geralmente eu não consigo ir, dia de semana, enfim. E a gente também não dá... 2 horas da tarde, numa terça-feira. Exato. gente- E a gente não dá todo aquele gás pra ir, porque, tipo, sabe, você não acompanha, você não sabe muito daquilo. Então, tipo, você vai só por ir, entre aspas, pra assistir e torcer. Mas, tipo, não é aquilo que você... Nossa, eu preciso ir, por quê? Porque vai ter os 3 pontos, porque tá em campeonato, porque tá em tal, é importante. Tipo, não tem essa importância tão grande quanto o futebol masculino hoje em dia, por conta exatamente desses problemas que a gente acabou de citar. E é isso, tipo, eu acho meio complicada essa situação, mas eu acho que ainda se precisa de muito, muito investimento e muita coisa para que o futebol feminino realmente deslanche. Eu também não acompanho, para ser sincera, não sou de acompanhar futebol feminino. E eu acho que realmente é isso que falta, a visibilidade e o investimento para esse esporte feminino, né? A gente vê em outras modalidades o esporte praticado em outras modalidades por mulheres tem um conceito muito grande, né? O voleibol, o basquete e outros esportes, a gente tem a presença feminina muito grande, muito constante. Já o futebol realmente é algo que falta esse investimento. Apesar de ter melhorado muito de uns anos para cá, a gente tem agora a Copa do Mundo Feminina de Futebol, que eu acho, no meu ponto de vista, é o que vem crescendo. Inclusive, a última Copa eu acompanhei até alguns jogos de futebol feminino, mas realmente é algo que precisa ser mais investido, precisa ter mais visibilidade, né? Porque é futebol.
É futebol. E é justamente um espaço sendo ocupado por pessoas que teve uma época que foram proibidas. As mulheres chegaram a ser proibidas de praticar qualquer tipo de esporte. Né? A gente teve um momento daqui do Brasil, acho que foi 1940, 1941, em que as mulheres foram proibidas de praticar qualquer tipo de esporte porque não era da natureza da mulher praticar um esporte. Então, a luta vem de muito tempo, né? É uma luta constante para a mulher ocupar o espaço, não só nos esportes, mas em vários outros âmbitos, né, da sociedade. E aí eu acho que realmente é essa questão do investimento no futebol feminino, que está crescendo, né? Ganhou uma visibilidade comparada aos anos anteriores, ganhou uma certa visibilidade, mas ainda assim é muito pequena. Está engateando, ainda. Ainda está engateando, exatamente. E aí eu vou dizer, você que é diretor de clube, tá aí, ó, duas grandes torcedoras totalmente disponíveis a ajudar seus clubes e você perdendo essa oportunidade desse incentivo no futebol feminino. Então, enfim, fica aí a dica para você que é diretor. Hashtag fica a dica. Mas agora a gente vai entrar nas perguntas. Vamos lá. Estamos chegando aqui no finalzinho e vamos entrar nas perguntas. Primeiro eu vou fazer a pergunta. Chegou mais? Chegou mais. Aline, foi um cheiro. Muito boa exposição. Marina Serafim, bate-papo passa. Boa noite, galera. Amelson Nunes, cheguei. Quanto é o estádio José do Rei do Maciel? Começou a gracinha, tá vendo? Começou a gracinha. Faz parte. Tem que ter, né? Tem que ter. Pois é. Mas, ó, uma das perguntas que fizeram, e aí eu encaixei ali pra que eu entendi, não sei quem mandou, se mandou pra uma das duas, mas dá pra se fazer pras duas. Quem é o maior rival de verdade? Quem é o maior rival do esporte? Quem é o maior rival do Santa? É cruzado? É cruzado. Isso é muito... O pobre do Náutico sempre escanteado. Meu Deus do céu. Nítido. O maior rival de Santa Cruz é o Sport. E, assim, questão de torcida, de jogo, né? A gente sabe que o maior rival do Sport também é o Santa Cruz. É uma rivalidade histórica, né? Realmente é um clássico que mexe com os ânimos de todo mundo. Como diria Neto Baiana. Contra o Náutico é fácil demais. Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte. Mas eu acho que é mais isso, né? Tipo, obviamente, clássico é clássico. A gente pode tanto perder quanto ganhar. Mas a gente vê, né? Porque o Sport na situação que tá e o Santa na situação que tá. Obviamente, a gente tava há um bom tempo aí com a diferença. O Santa não ganhava da gente. Mas mesmo assim, o Santa pode estar na pior situação do mundo. O Sport pode estar na pior situação do mundo. Sempre vai ter aquele nervoso, aquele... Meu Deus, hoje é dia de jogo, de raça. O time do Santa pode ser o pior time do mundo, mas a gente sempre vai estar lá, querendo realmente jogar com raça, dizendo, vamos pra cima, vamos ganhar. E sempre vai ser aquele jogo, sabe? É algo que eu acho incrível, porque, vamos supor, esse último clássico a gente perdeu, né, no segundo jogo, no Arruda, mas assim, você vê que o Santa é um time de Série D, o Sport hoje é um time de Série A. Mas quando é dia de clássico, é um jogo de igual para igual. É incrível o quanto também a atmosfera incentiva o futebol dentro de campo, porque é um verdadeiro jogo, assim, não é que o Sport é Série A e consegue controlar o Santa, que é um time de Série D. Quando é dia de clássico, é algo que mexe não só com o torcedor, mas eu acredito também com os jogadores, porque é jogo. É jogo de você ver que os dois estão ali como se tivessem, sabe, na mesma série, no mesmo nível. Porque a gente vê que é questão da emoção mesmo. Se fosse qualquer time de Série D ali, seria uma goleada. E pra seria mim, muito sinceramente, fácil. pra ser de verdade, o que aconteceu ali no Arruda, não é que a gente mereceu o Santa, mas a gente não tem como comparar, entre aspas, assim, a nível técnico, os jogadores que estavam jogando ali, do Santa e do Sport na época. Mas é porque realmente não entenderam o que era um clássico. Entraram de salto alto, time de Série D, qual o que o que a gente perdeu? perdeu lá na Arruda. Pra mim, aquele jogo ali foi... Não entenderam. Arrumando desculpinha não, pra derrota. Não é desculpa, não. Arrumando desculpa pra derrota. Não tem como comparar o nosso time com os deles. Pelo menos naquele clássico. Em questão de investimento, em questão qualidade, de nível qualidade técnica. Não tem. Eu disse, é um time que está acima, mas quando é dia de clássico... É você realmente um entender jogo, que clássico é clássico. E eles não entenderam. Clássico se joga, né? A gente do Santa se ganha. A gente tem esse costume de dizer assim, clássico, a gente fala, o Santa Cruz está com um time ruim, mas clássico é clássico. Clássico não se joga, clássico se ganha, exatamente. Então, os jogadores, eles entram dentro de campo com essa noção que é um clássico, a gente tá ali para dar o sangue mesmo.
Ou ganha, a gente não tem outra opção. Claro que um vai ganhar e o outro vai perder, faz parte do futebol, mas é essa atmosfera de clássico. Então, para mim, o maior rival do Santa Cruz é o Sport. Perfeito. Se tivesse que torcer para um dos rivais um dia só, né? Um dia na vida. Para qual rival torceria? Eu prefiro morrer. Não Que vou torcer isso, pra rival, né? rapaz? Torcer pra rival, Deus me livre. Não fique em cima do muro, não. Para qual torceria? Não tenho em cima do muro nenhum nem outro. Eu sou Sport Clube do Recife e não tem essa de... E aí? Eu também não torceria. Não tem, ou eu sou esporte ou eu sou time nenhum. É feito eu disse, eu gosto de conhecer a história dos outros times por uma paixão mesmo de futebol, mas torcer Santa Cruz Futebol Clube, não torceria para nenhum outro. Por um dia? Nem por um dia? Nem por um dia. Talvez, por exemplo, vamos pegar para eu responder essa tua pergunta. Se, por exemplo, obviamente, eu iria ficar assim, é rivalidade. Mas se eu visse um time do Nordeste, principalmente pernambucano, tendo ali um espaço e podendo conquistar algo grande, eu iria torcer para que ele conquistasse. Principalmente se fosse contra um time do Sul-Sudeste. Então, quer Pode dizer me julgar. então quer Mas dizer, se tivesse, eu iria torcer pro Nordeste. então quer dizer que em 2016... Nordeste, entre aspas. 2016 torceu pro Pernambuco. Santinha ganhar a Copa do Nordeste. Pô, se fosse... Torceu? Não torci. Copa do Nordeste não, mas tô dizendo, por exemplo... Copa do Brasil. Aí é louco. Eu acho demais. O único que tem Copa do Brasil é o Sport. Torceu pelo Sport em 2008? Não, assim, não torci, mas eu acho digno quando a gente tem um campeonato de altura dessa, que é uma Copa do Brasil, ter um time do Nordeste que representa aquilo ali, que ganha aquilo ali. Até porque, como a gente sabe, a cultura do futebol é menosprezar os times do Nordeste. Então, quando a gente tem um time do Nordeste que ganha um título nacional, é algo de realmente amedrontar os outros times. É algo de... Eu digo nem amedrontar, é algo de calar a boca dos outros times, né? Que subestimam tanto os times do Nordeste. Ah, o time do Nordeste é fuleiro, não vai ter nunca cacife para ganhar um título desse nível. E aí o Sport vai lá e ganha esse título. E eu nem pego, tipo, o Nordeste inteiro, porque hoje em dia essa parte, por exemplo, o Fortaleza e o Bahia já estão mais distantes da gente nisso, porque eles estão um pouco mais à frente, né? Mas eu pego o Pernambuco mesmo, sabe? Os 3 times daqui, incluindo também o Retrô. Eu acho interessante ter essa representatividade de um time do nordestino, um time de Pernambuco, né, especificamente, ter um título desse nível. Não é que eu vá... mas eu admiro. Eu não sou a pessoa que vai dizer, não, ganhou por sorte, ganhou... Não, ganhou por mérito. O time estava... Quantos times do Nordeste já ganharam a Copa do Nordeste? Copa do Nordeste... Não, Copa do Brasil. Só um, o Sport. Só o Sport. Certo. Do Nordeste, vários times, menos o Náutico. Eu tô em minoria aqui, viu? Não, eu fiz uma pergunta imparcial. Eu senti um Foi uma veneninho curiosidade. ali. Foi uma curiosidade. Eu senti um veneninho ali. Foi uma curiosidade. Foi só uma A curiosidade. galera aí ficou, vem aqui, dá uma força aqui. Foi só uma curiosidade, eu não sabia. A nível de Conhecimento. conhecimento. Trazer esse conhecimento pra vocês, eu não sabia. Eu confesso que eu não sabia, né? Enfim, mas só tem um campeão do Copa do Só Brasil. um único, exclusivo, o Esporte Clube do Recife. Vamos lá. Qual a maior vergonha que o seu time já fez você passar? Olha, de vergonha o time da gente, dos nossos times. Eu tenho uma vergonha. Eu Rapaz. tenho uma vergonha Conte, nos brinde. que eu estava presente dentro do Arruda para ver o Santa Cruz perder pro Ibis. Meu Jesus. Meu Deus. Tava naquele jogo. Não, e assim, não foi perder de 1-0, foi perder de 3-1. Você tá entendendo o que é um time dentro de casa perder pro Ibis, Até os Perder velho, pro né? pior time do mundo. Até hoje tu não acredita. Até hoje eu fico me perguntando por que foi que eu estava lá. Eu saí de lá tão arrasada, tão envergonhada, que eu disse, meu Deus. Aí uma amiga minha até brincou, é a história para contar. Eu digo, olha, eu sinceramente vou pensar se futuramente para os filhos, para os netos, eu vou contar essa história, porque é uma vergonha. Foi literalmente uma vergonha absurda. Eu fiquei, na verdade, eu saí sem acreditar. Eu digo, meu irmão, isso aconteceu mesmo. Será que eu estou num mundo paralelo e é uma viagem da minha cabeça, mas foi verídico. Eu acho que, poxa, se eu for citar aqui, tem muitas vergonhas, né? Tem a gente perdendo pro Ceará em casa, na ilha, nos pênaltis de Copa do Mas essa Nordeste. foi a maior vergonha? Não, eu tô dizendo que tem várias, mas
de lembrar, assim, perder contra o Santa, a diferença de times. Tem o gol de Castan, que foi... O outro time nem precisou tocar na bola e a gente levou um gol. Pra mim, essa vergonha aí foi nacional, inclusive, tá? Que todo mundo começou a comentar, caiu na casa da TV, caiu em todo lugar, né? Que o outro time não precisou encostar na bola pro gol sair. Esse é o esporte. Véi, tem muita vergonha, mas eu acho que, assim, que eu me recordo agora é essa... Tem um jogo aí que foi 4-0 agora contra o Cruzeiro, né? E quando lembrar que eu deixei minha mãe em casa e fui pra aquele jogo. Pois é, eu levei a minha pro estádio. E aí é o seguinte, é uma pergunta pra cada. Sim. A primeira é pra Marcela, que já foi feita aqui. Eu acho que deve ter sido ele que fez a mesma pergunta. Marcela, o estádio José do Rei Maciel está à venda? Qual o valor? Manda o Pix. Não tá à venda. Inclusive, se tivesse, você não teria... Eu acho que você não teria condições de comprar. É um monumento. Receba! Ali é um monumento, ali é o Colosso do Arruda, entendeu? Então é algo muito valioso. Não é para qualquer um, não. Não está à venda, não está à venda. Tá? A gente está em processo aí de um investimento, de uma melhoria, de uma qualidade, né? Para dar um retorno aí para o clube, mas está à venda não. Tem valor não. Pra Gil, sério mesmo que vocês acham que são o maior do Nordeste? Porque essa autoestima aí tá em dia, viu? Veja, Ui, contra fatos não há argumentos. A gente é o único clube que tem Copa do Brasil. Aí se você for contar aqui a história, todos os títulos, tudo do esporte, eu vou passar aqui a madrugada inteira conversando com vocês. Mas eu já tiro daí, Copa do Brasil. Quando algum time nordestino ganhar uma Copa do Brasil, a gente conversa. Eu fui levantar essa bola ainda. Torcedor do esporte é chato. Sempre pra que eu fui levantar essa bola. E outra, não é nem só Copa do Brasil. A gente tem brasileiro. Tem tudo. Se for entrar nesse mérito, rapaz. Marcela, qual o jogo mais emocionante que você viveu no Arruda? Foi o clássico. Qual? Santa e Sport. Esse último agora que a gente ganhou, né? O primeiro que a gente ganhou. Foi mais emocionante? Pra mim foi o mais emocionante. Porque, assim, teve o jogo do acesso, teve os jogos que a gente foi campeonato do brasileiro, mas eu não estava presente nesses jogos. Entendi. E o jogo que eu estava presente, que realmente me emocionou, foi esse clássico, porque era algo que eu sonhava vivenciar, um jogo de Sport Santa, dentro do Arruda. E ganhar é o E ápice. ganhar também foi, pronto, foi algo assim, foi uma realização de sonho completa, né? Porque eu vivenciei o clássico ganhando o clássico. Então, para mim, foi um dos jogos mais emocionantes do Santa, para mim, foi esse. Perfeito. E eu acho que fez a pergunta, foi a mesma, porque fez a mesma. Gil, qual o momento mais marcante que você viveu como torcedora rubro-negra? Poxa, tiveram vários, assim. Eu acho que o mais recente foi o acesso, né? Foi algo que, tipo, tava na garganta. 3 anos o grito de, nossa, subir. Porque foram 3 anos batendo na trave e não subindo. Então, subir ali foi incrível. 2019, enfim. E tem pontos de jogos, assim, por exemplo, o jogo contra o Palmeiras. A gente foi garfado aqui na Ilha do Retiro. Foi emocionante até certo ponto. Teve a mistura de raiva, enfim, tristeza. Mas ver que a gente bate de frente com um time que é tão grande, assim, grandioso na mídia, né, para as pessoas, foi muito legal. Tipo, ver os nossos jogadores jogando com raça, enfim. Quando o Sport fez um gol, velho, eu nunca comemorei tanto. Eu gritava, eu chorava, era cerveja, era não sei o quê. E eu desesperada. E quando, enfim, a noite não acabou bem, mas pra mim a sensação de ter visto o Sport ali jogando, enfim, foi absurda. Entre outras, né, de já ter visto o Sport bater lá no Allianz, bater no Flamengo, enfim, eu acho que essa emoção, assim, sempre todo jogo tem, né, uma emoçãozinha boa. Perfeito. Eu acho que quem fez tuas perguntas foi algum rubro-negro. Com certeza. Tu acha, eu tenho certeza. Como é torcer para um time que virou sinônimo de sofrência até no dicionário? Já a gente chega aqui. Como é? Repete aí. Como é torcer para um time que virou sinônimo de sofrência até no dicionário? No caso, eu não estou sofrendo, eu estou Santa Cruz. É isso que ele está querendo dizer, né? Não sei. Assim... É feito eu disse, né? É uma situação muito delicada que o Santa está passando nesses últimos anos, mas ainda assim é algo que não consegue tirar o amor do torcedor pelo time. É como a gente sabe, a história da torcida do Santa é uma história gigante, né? A gente sabe que o amor que o torcedor tem pelo Santa Cruz é algo que ultrapassa qualquer tipo de dificuldade que o time esteja enfrentando. E você vê que é uma torcida presente, é uma torcida que está ali sempre cobrando, sabe? Tanto do time quanto do clube, da diretoria do clube, sabe? A gente está sempre ali querendo que as coisas sejam colocadas na mesa para a gente também ter ideia e conhecimento do que é que está se passando com o nosso time.
Então, assim, eu não me vejo triste, sabe? Eu não me sinto mal nem triste por torcer pelo Santa e por torcer pelo Santa, que é um time que está nessa situação, na Série D. Ano passado a gente ficou sem calendário. E ainda assim eu continuava amando o meu time do mesmo jeito que se ele estivesse na Série A. É um amor que não tem limites, não tem como explicar não para tem quem não como entende. explicar para quem realmente não é Santa Cruz. E eu acho que também um torcedor do Sport, do Náutico, que tem realmente esse amor pelo time, vai saber o que é que eu estou falando. Só quem realmente ama o seu time sabe como é amar o time, independente das circunstâncias, independente da situação que o time está enfrentando. Então, assim, eu sou Santa Cruz, eu amo meu time, eu estou muito revoltada, um pouco indignada, um pouco triste com a situação que a gente está passando, né? Porque a gente sabe que é uma oportunidade que a gente está tendo agora e está tendo vários empecilhos da própria diretoria do clube, né? Tentando, mais uma vez, sabotar o Santa Cruz. Mas, assim, eu não me envergonho, sabe? É algo que não me envergonha, muito pelo contrário. Eu bato no peito para dizer que eu sou Santa Cruz, pela história que o time tem, pelo amor que eu tenho ao time e à torcida mesmo. Então, para mim, é uma pergunta irrelevante porque não me atinge, sabe? Não me atinge. Perfeito. João Filho. Eita, a do Sport tá solteiro. Eu queria dizer a João Filho que o pai dela está aqui. Então, veja aí. Quer responder, Gil? Passa. Eu tô de boa. Deixa pra lá, né? Ronaldo Gabriel, agora a pergunta é o que ela achou do clássico da volta da semifinal desse ano. Acho que é pra tu. É pra mim, né? Feito a gente Acontece, diz, é né? clássico, né? Claro, Um ganha, um perde. Pois é. Apesar que eu também achei que, pronto, no primeiro jogo que a gente ganhou, o Sport, ele veio mais, feito ela disse, né? Entraram em campo sem saber que era um clássico. E já no jogo da volta da semifinal, quando a gente perdeu para o Sport, o time do Santa também entrou em campo, assim, entregou o jogo. É como se a gente estivesse ali para entregar o jogo. Tinha aquela questão de nível técnico, que a gente sabia que o Sport tem um nível técnico muito mais elevado do que o Santa Cruz, mas eles entraram em campo para não jogar, sabe? E foi isso que revoltou a gente, porque no primeiro jogo a gente deu garra, a gente deu futebol. Foi totalmente diferente do segundo, né? Foi totalmente diferente. No segundo, a torcida chegou, fez a sua parte, estava torcendo, lotou o estádio. Típico de clássico. Agora o problema também é que já tinha uma diferença de gols, né? E já tinha diferença de gol, exatamente. Aí já te Tinha essa mostrou diferença de gol. E assim, é como se o time viesse desacreditado. A gente já está com essa diferença, né? A gente tem que botar 2 gols aqui para poder ganhar. Né? E aí A gente não tem força. não tem força. É aceitado, né? Faltou realmente a garra do time. A vontade. Fiquei triste, claro, obviamente. A gente estava muito confiante, porque a gente tinha conseguido meio que entrosar o time. A gente estava muito confiante de chegar numa final do Pernambucano. A gente tinha essa convicção como torcedor. Mas aí, infelizmente, o time entrou em campo sem mostrar o que realmente é o futebol de um clássico, né? E acontece. Perfeito. E aí eu vou fazer uma pergunta que aí já é uma pergunta minha, para as duas. Para Gil é Durval ou Magrão? Rapaz, que perguntinha difícil. Sem viu? ficar em cima do muro dessa vez. Misericórdia, homem. Jesus. Pô, já vou adiantando. Denis Marques ou... Botei quem aqui? Denis Marques ou Thiago Cardoso? Já vai pensando aí. Magrão. Magrão. Thiago Cardoso. Eu amo Durval, a gente tem esse apego emocional gigantesco com o zagueiro, inclusive gols de falta da Copa do Brasil, enfim, histórias e histórias. Durval é o nosso zagueiro, nosso xerife, o homem que nunca sorri. Amo Durval, mas, tipo, Magrão, não tem como comparar. Esse cara é lenda, enfim... viciado em títulos, ganhou todos os títulos que podia pelo Sport, Copa do Brasil, Pernambucano, Copa do Nordeste, ganhou tudo com o Sport. Enfim, os dois têm uma história gigante no Sport, amo os dois, se pudesse trazer de volta, eu traria os dois, porque hoje em dia está com problemas gigantescos aí no gol e na zaga, mas pra mim, Magrão tem meu coração, é meu pai. Eu digo mesmo, são 2 nomes importantes pro clube, né? Denis Marques teve sua participação, teve seu momento ali de ajuda para o clube, mas Thiago Cardoso foi o cara que participou desses acessos do Santa Cruz, de sair da Série D para a Série A, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Campeonato Pernambucano. É realmente, até hoje, né, um dos ídolos assim, da torcida é Thiago Cardoso, pela história que ele tem com o clube.
né? E pela fidelidade que ele mostrou ao clube também, porque quando a gente estava nas séries Série C, Série D, ele não cogitava em sair do Santa Cruz, né? Ele realmente estava ali disposto a ajudar o time a passar por aquelas fases difíceis. Então, Denis Marques também é um cara muito importante para o Santa Cruz, mas, para mim, Thiago Cardoso é a minha principal estrela do time, Thiago Cardoso. Perfeito. Não sei, Gil, mas eu já fiquei muito sem dormir por causa desses dois. Viu? Tenho muita raiva desses dois. Nem me fale. Já eu tenho muita raiva desses dois. Gente, estamos chegando ao final. Que pena. E aí, ainda não, por mim, a gente rápido. ficava aqui A até... gente Mas como eu disse... é muito bom falar de futebol, né? Porra, gostoso. E como eu disse, é a primeira de muitas. Então Com certeza. vamos estar aqui mais vezes. Mas eu não posso encerrar sem fazer duas perguntas. A primeira e a segunda, que é nossa pergunta tema. A primeira é, o que vocês diriam para uma menina que vai começar a ir para um estádio hoje? Nunca foi, tem um medo e quer começar. O que é que vocês diriam para elas? Eu acho que eu diria que realmente é difícil, é complicado, tem todos esses problemas, essas questões de segurança, questões de você vai escutar muito, machismo, enfim. Mas é algo que o futebol ele passa por cima de tudo isso, sabe? Tipo, você pode escutar machismo, qualquer coisa no seu ouvido o dia inteiro. Mas você entra ali no campo, você assiste uma partida de futebol, você esquece de tudo durante os 90 minutos. Tipo, é como se as vozes da sua cabeça sumissem e você tivesse ali encontrado a sua paz, sabe? Você tivesse aqueles 90 minutos ali. Obviamente, 90 minutos de muita raiva, né? Principalmente com os times do Pernambuco. Mas você encontra tranquilidade naquilo, sabe? Se você realmente ama, vá atrás, corra. A gente está lá, se você quiser, a gente ajuda, a gente dá dica, incentiva. Sempre que tiver mulheres por perto, sempre melhor. Quanto mais mulheres, melhor. Então, eu acho que é isso. Então, tipo, não teria muito o que falar. É realmente só mostrar os pontos que são verdadeiros e que acontecem, mostrar a realidade, né, para elas. E mostrar que, além da realidade, tem algo que é muito maior, que é o futebol de verdade. Então, eu acho que é isso. Eu diria, assim, basicamente a mesma coisa, porque a gente sabe que os tabus estão aí para serem quebrados ainda, em questão da presença feminina. Mas o conselho que eu daria é tenha coragem de ir, sabe? Tenha realmente a autonomia de criar a coragem para ir. Já foi mais difícil, hoje em dia é mais fácil, né? Não é algo que vai ser, vou a primeira vez e vai dar tudo certo. Não, porque existe o machismo, existem os comentários, existem, né, toda essa cultura que a gente sabe que existe contra as mulheres estarem presentes dentro de campo de futebol. Mas o conselho que eu dou é crie a coragem de ir. Não é você não vai conquistar algo, você vai ocupar um lugar que já é seu. Eu tenho essa visão. A gente não está ali para conquistar um lugar na arquibancada, a gente está ali para ocupar aquilo que é nosso por direito. A gente tem direito de estar ali, a gente tem esse direito de desfrutar, de assistir o nosso time jogando dentro de campo. Então, a gente tem que ocupar aquilo que é nosso, aquele espaço que já é nosso, sabe? A luta é contínua, né, para que isso só venha a melhorar, mas o conselho que eu dou é esse. Pode meter a cara mesmo e ir, sabe? Agora sim, procurar ir com pessoas que já têm esse costume de ir para jogo, porque vai lhe orientar, tem a questão de fila, de entrada, de áreas, de setores, os portões, qual é o portão mais tranquilo para uma pessoa que está indo a primeira vez, né? Sempre procurar dicas de quem já tem esse costume. Inclusive, eu estou aqui à disposição para os tricolores que nunca foram a campo e querem conhecer o campo, o Arruda, querem ir para jogo. Eu estou à disposição para ajudar no que for preciso. Mas o conselho é esse, crie coragem e vá. É até algo meio distante da gente, né? Tipo, eu não consigo imaginar assim, nossa, mas... Porque eu cresci nisso, né? Meu pai cresceu me ensinando. Então, tem meninas que não tiveram essa oportunidade. Então, realmente, como ela falou, sempre que puder, sempre que quiser, sempre que tiver a necessidade, corra atrás da gente. Tem outras meninas que estão aí sempre postando conteúdo ou falando sobre futebol. Corram atrás delas, falem com elas. E é isso, tipo, não desistam, porque futebol vai além disso tudo. E vai valer muito a pena. Quando for a primeira vez, eu tenho certeza que não vai deixar mais de ir. É algo viciante mesmo, tá dentro de campo. Uma pena que é viciante. Queria gostar menos. Queria gostar menos de futebol. Queria gostar menos. Eu falo isso, mas se eu gostasse menos, ia ser tão triste. Verdade. E aí, pra gente encerrar, a gente sempre faz essa pergunta pros nossos convidados que vêm aqui. Na vida, nem tudo é política ou tudo é política?
Tudo envolve política. Tudo é política. A gente acabou de falar aqui não só sobre futebol, mas a gente pegou várias temas pautas. que envolvem política. Até mesmo o fato da gente dizer o quão o Nordeste não tem a infraestrutura, assim, a visibilidade, e tudo isso envolve política. Tudo por trás ali é política. Evandro de Carvalho, a FPF, enfim, tudo envolve política, né? Então, a vida é uma política. Não tem como dizer diferente. Exatamente, eu concordo totalmente. Tudo é política, tudo envolve questões políticas, né? A gente abordou várias pautas, a questão do machismo, a questão do movimento feminino, a questão de violência, a questão de investimento, a questão da desvalorização do Nordeste em si, com futebol, com várias outras questões culturais, né? Então, tudo envolve a política, porque a política, ela, na verdade, deveria existir de uma forma de solucionar essas questões, que a gente sabe que ainda tem muitas complicações, mas tudo é política. Perfeito. Chegamos, infelizmente, chegamos ao final desse episódio, que eu disse a vocês que seria um dos melhores Eu que já adorei. tivemos aqui. Renan, Muito bom. QR Code. Aqui. Então, esse é o nosso QR Code, aponte a câmera, que você vai encontrar esse episódio com as meninas e outros que já tivemos. Estamos também no Spotify, no YouTube. E aqui, siga a gente aqui também no Instagram. Então, sigam para acompanhar os próximos episódios. Meninas, redes sociais. Minha rede social é Gilferro, _ no Instagram, Gilferro87 no TikTok. YouTube tem? YouTube eu tenho, mas ainda tô... Devagarzinho. Exato, é Giulia Ferro. O meu é Marcela Caxias, marcela.caxias, tanto no TikTok quanto no Instagram. E tô lá no Twitter também, tá, minha gente? Sigam lá no Twitter também. Qual é mesmo? Não, do Twitter, na verdade, eu comecei a mexer no Twitter recentemente. Eu vou até olhar aqui, que toda vez eu esqueço qual é. Mas, deixa eu olhar aqui. Deixa eu ver qual é o Twitter. Tem Twitter também, não? Não É mexo Marcela muito. Caxias 2, @Marcela Caxias 2. 2. E TikTok, Instagram, marcela.caxias. Mas se você for na link no bio, na minha Na bio, bio. no Insta, tem todas as redes sociais lá. É só apertar no linkzinho que vai ter que Segue lá, gente, para que esse movimento feminino continue crescendo, criando força e voz aí nas arquibancadas. Perfeito. Meninas, agradeço de coração Obrigada. estarem aqui falando um pouco das suas experiências como torcedora, como mulheres. Então, desejo sucesso nos conteúdos de vocês. Marcela, não sei se eu vou encontrar você no estádio, mas será muito bem-vinda na Ilha do Retiro para acompanhar Obrigada. e fazer conteúdo. Gil, espero encontrar você lá muito na Ilha do Embora. Retiro. Estarei lá, se Deus quiser, Dia 9. dia 9. Queria não, mas tem que ir. Tem que ir. Então é isso, gente. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui no ao vivo. Sigam a gente nas redes sociais, sigam as meninas, muito importante. A gente tá dando esse incentivo num ambiente que é muito machista, né, muito desproporcional, muito agressivo às vezes, e a gente ter duas mulheres, né, apesar de jovens, mas são duas mulheres que dão literalmente a cara a tapa para estar fazendo conteúdo pra gente mesmo, né, pra gente rir, pra gente se arretar, porque o time da gente perdeu, a outra foi lá e criou o conteúdo. Então é isso, sigam as meninas, sigam a gente, vamos lá, e nos acompanhem que próxima semana também tem um episódio arretado pra gente acompanhar aqui. Então é isso, muito obrigado, valeu, cheiro no Tchau, coração. gente, boa Rapidinho, noite. Esportes cai? Não, vamos permanecer, se Deus quiser. Eu tenho fé. Santa sobe? Sobe. A gente Então vai é isso. subir. A gente vai Já subir. vou lançar o desafio. Final do ano, quando acabar os campeonatos, estaremos aqui novamente Com Massa. certeza. pra gente falar se o esporte ficou, se o Perfeito. esporte Santa Cruz Desafio subiu. aceito. Daniel Deixa- Paulista vai criar a remontada histórica pela 3ª vez. Anotem. Beleza. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.